Certo. Novamente, boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais um desses workshops, né? A gente está chegando na metade dos nossos 6 workshops, que talvez virem mais, porque eu estou tendo umas ideias aí de fazer alguns episódios complementares, mas eu estava pensando em talvez fazer em outro modelo, enfim, fica a ideia aí, não garanto nada, mas agradeço desde já a presença de todo mundo que está aqui, temos 23 pessoas, né? 21, contando eu e o Luiz, que estamos aí responsáveis pela, enfim, pela organização. Mas, enfim, e também tem a Maria, que é da Comac. Mas, enfim, estamos aqui para mais, né, um workshop. Hoje vamos falar sobre árbitros assistentes. E aí, se você está chegando pela primeira vez hoje, eu vou dar alguns avisos iniciais, né? Aí, a primeiro deles é que esse workshop ele é pensado para todos os níveis de arbitragem, então desde os mais iniciantes aos mais avançados. Ou seja, pode ser que para pessoas que já estão, né, há mais tempo no esporte, que têm mais conhecimento, mais experiência, talvez algumas coisas sejam bem batidas, mas eu creio que essas informações vão ser muito importantes e essenciais para quem está começando. E eu acho que todo mundo vai conseguir se aproveitar de alguma coisa que eu vou falar aqui hoje, para poder, enfim, melhorar enquanto árbitro. Lembrando também, os meus workshops, né, eles são. A própria ideia de ter um nome workshop, eu acho que eu não falei sobre isso, é principalmente sobre ter, não necessariamente aulas, mas que a gente construa algo em conjunto, certo? E porque, como eu falei, eu quero utilizar isso como experiência para o meu curso de arbitragem, que aí vai ser um curso de arbitragem, onde eu vou dar aulas, exatamente, e onde a gente não vai ter, por exemplo, interação tanto, porque vão ser aulas gravadas e não online, né? Mas, enfim, eu espero que vocês consigam tirar bom proveito. E aí, hoje, né, como a gente fez na semana passada, a gente vai ter no final alguns testes, lembrando que a gente tem uma confirmação de presença, ou seja, você vai ter que preencher alguns formulários ao longo do workshop. Eu vou enviar um dos formulários por volta ali dos 30 minutos assim, de workshop, outro por volta de 1 hora mais ou menos, e depois um outro quando a gente for fazer as questões. No caso, esse formulário já tem as questões, vocês vão responder, e ele vai ser o terceiro formulário que vai confirmar a sua presença, né? Nos dois primeiros formulários eu vou falar uma palavra-chave. Então, eu vou falar, tipo, sei lá, bolinha de good. Good. Good vibe, sei lá. Essa vai ser a palavra-chave, você tem que preencher e enviar o formulário. Então, eu vou avisar isso na hora que for ter que ser feito, mas por hora a gente vai seguir certinho até o momento que eu vou falar sobre isso, certo? Então, a gente vai ter isso como confirmação de presença. E, além disso, que mais? Tinha mais um aviso. E eu acho que eu esqueci. Então, se eu esqueci, talvez não fosse tão importante. Caso eu lembre, eu falo no restante do nosso workshop. Mas, enfim, vamos dar início, né? Aqui na capa, como vocês podem ver, a gente tem uma bela pessoa levantando as duas mãos. Para quem conhece, o vulgo Rafael, vulgo Tito também. Fazendo a minha homenagem, no caso aí para... Opa, peraí. Fazendo a minha homenagem aí, quem pegou, pegou. É, os assistentes, né, eles são uma das principais funções de arbitragem que a gente tem no quad, e eles têm que estar sempre com seus olhos e ouvidos sempre, né, abertos, porque eles são essenciais, né, o trabalho dos assistentes é essencial para que a gente tenha uma boa partida. Um principal muito bom, se tiver assistentes muito ruins e que não estão de olhos e ouvidos abertos para o que está acontecendo ao redor, vai ter muita dificuldade de arbitrar. Porque o quê, né? O quad é um esporte muito dinâmico. A gente tem dois ou mais jogos acontecendo ao mesmo tempo, né? Se a gente tem, por exemplo, os quatro batedores guerreando juntos e a voleibol acontecendo do outro lado, a gente tem no mínimo dois jogos acontecendo. Às vezes a gente tem disputas de dodgeball acontecendo em lugares diferentes e mais a flag quando ela entra, então a gente pode ter até situações onde a gente tem quatro coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por isso precisamos de assistentes. Os assistentes existem em outros esportes também. Vamos pensar no caso do futebol, a gente sempre tem dois assistentes, né, um de cada lado, que são as bandeirinhas. No quadball, a gente tem geralmente três, mas em algumas situações a gente tem quatro também, quando está disponível, o que é ótimo. E porque quatro assistentes a gente consegue cobrir muito melhor o campo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, né, sobre o posicionamento. Mas né, eles estão ali para assistir, né, assistenciar, melhor. Assistenciar o principal a conseguir observar o máximo de coisas no campo, né? Então, eles têm uma função de muita, muita importância.
Kelvin adorou. Fico feliz, Kelvin. É nóis. É, Enfim. Então, essa é uma breve introdução. E agora, no caso, deixa eu só passar o próximo slide. Aqui eu vou fazer, né, um momento manual. Todas as minhas aulas também estão começando com isso. Como eu falei na aula passada, lá no manual, no capítulo 10, vocês têm uma descrição perfeita, bonitinha, de todas as funções e objetivos e tarefas, de cada um dos árbitros, certo? O que cada um tem que fazer, o que cada um tipo, pode ou não fazer, etc. Então fica a recomendação, quem quiser ter um conteúdo mais aprofundado, você pode ir lá no capítulo 10, que é o último do manual. E aí eu copiei exatamente o que estava colocado lá, né? Eu copiei na parte de mesário de tempo, na parte de mesário de placar na aula passada, e eu também estou copiando na parte de assistente, porque aqui estão as principais, né? As três principais funções dos assistentes, né? A primeira delas é dar chamadas de queimado para os jogadores, porque justamente, né, os assistentes, o que acontece? A gente tem uma divisão das tarefas dentro do quad, né? O principal, ele fica focado em observar as jogadas em torno da voleibol, né? Voleibol é aquela bola de vôlei que a gente usa para marcar gols, certo? Então o principal vai ficar responsável por aquilo. Enquanto os assistentes, eles vão olhar principalmente o jogo da dodgeball, né? O jogo da queimada. Por isso, eles são os principais responsáveis por dar chamada de queimado. O árbitro principal também pode dar chamada de queimado? Sim. Ele vai dar chamada de queimado? Também sim. Mas essa é a principal responsabilidade dos assistentes, certo? E aí, além disso, né, observar as jogadas longe da voleibol. Então, tanto, enfim, coisas relativas ao jogo da voleibol, quanto também a flag. E a gente vai falar um pouquinho da flag daqui a pouco, né, sobre como também é importante que os assistentes auxiliem na hora da flag. E, por último, no terceiro ponto que a gente tem no manual, os assistentes estão lá para observar as bolas de jogadores saindo dos limites de campo. Então, isso é bem importante, tá? Principalmente porque, às vezes, né, um jogador, por exemplo, ele pega uma dodgeball, a bola saiu num ponto, ele vai lá, pega a dodgeball e volta por outro ponto. Ele não poderia fazer isso, certo? No caso, a gente vai falar um pouquinho depois disso também, mas para quem, né, talvez já lembre, a dodgeball, né, você sai e entra no mesmo ponto perpendicular aonde ela saiu do campo. Depois eu vou mostrar certinho no campo, onde isso acontece. Mas, enfim, são coisas que os assistentes fazem, né? Mas, além do que está escrito no manual, eu também coloquei outros 4 pontos que eu acho bem importantes, que são coisas que a gente faz, mas que não estão escritos no manual, que é bem curioso, né? Mas que são essenciais que a gente faça como assistente para auxiliar o principal e para tornar o jogo melhor, né? O primeiro deles é realizar a checagem de jogadores e auxiliar o principal no pré-jogo, né? O pré-jogo é tudo o que acontece antes do bronze-up. Ou seja, você chegar no campo, você se reportar ao gerente de campo, ao principal, né? Enfim, quem você você ter aquela conversa antes, você ir lá, no caso, né? Fazer a checagem dos jogadores, você posicionar as bolas, ver se alguma bola tá murcha, arrumar os aros na posição certa, às vezes arrumar algum cone. Tudo isso, né, é tarefa dos assistentes, junto com o principal, claro, o principal também é responsável por isso, mas eles estão ali para auxiliar, enfim, a fazer todo esse trabalho pré-jogo, né? São vários detalhezinhos. Então não dá pra gente começar um jogo com os aros fora do lugar, né? Não dá para começar um jogo se as bolas não estão no lugar. Tudo isso, né, a gente tem que, né, os assistentes vão lá e ajudam o principal a realizar isso, e principalmente a checagem, né? Então, os jogadores, por exemplo, vocês devem saber, né? Você não pode começar o jogo com unhas muito grandes. Eu estou com unhas muito grandes nesse exato momento, eu não poderia jogar com as unhas do jeito que elas estão aqui. Claro, nossa, visivelmente, elas estão passando totalmente da minha mão. Lembrando, a regra é, né, que as unhas não podem, tipo, se você olhar com a palma da mão para cima, suas unhas não podem ser visíveis. Então, se elas são visíveis, as minhas estão bem visíveis agora, você não pode jogar com um tamanho de unha desse, né? Então, enfim, isso tudo é trabalho dos assistentes para serem feitos. Geralmente, a gente perfila, né, os jogadores em cada um dos lados do campo, e aí os assistentes passam olhando, checando se eles estão com, por exemplo, unhas curtas, se eles não estão com nenhum piercing à mostra, sei lá, com tudo cobertinho, bonitinho, com nenhum equipamento legal, sei lá, pulseiras, algum, não sei, uma proteção que seja dura, né? No caso, a gente pode ter caneleira hoje em dia, né? A nova regra permite que tenha caneleira, mas você não pode usar caneleira de metal, por exemplo, tem que ser de plástico. Enfim, então tudo isso é trabalho para os assistentes. Além disso, observar a queima de largado no Bruise Up, né? Finalizado o pré-jogo, a gente também, né, os assistentes ajudam a ver a queima de largada no Bruise Up. A gente aprendeu, por exemplo, né, nos workshops anteriores. Esse era o ponto que eu ia falar, né? Seguindo a ideia que a gente falou na aula passada, os meus
workshops são pensados no quê? Numa progressão de conteúdo, como qualquer bom professor faz. Então, você tem que assistir o um para assistir o 2 e o 2 para assistir o 3. Quer dizer que você não vai entender nada nesse daqui se você não tiver assistido os anteriores? Não, você vai conseguir entender, mas você vai ter um entendimento muito mais completo se você tiver assistido os anteriores, porque eu vou citar muitas vezes os workshops anteriores, certo? Enfim, mas a gente aprendeu um pouco sobre o procedimento de Bruns-Up, ele acontece na lateral do campo, então os assistentes estão lá para ver, por exemplo, se os jogadores queimam a largada, né? Se eles saem antes do que eles deveriam. Além disso, observar o banco de reserva e substituição, isso também é tarefa dos assistentes, e a gente também vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Por último, repassar informações do árbitro principal para os mesários. É muito comum, o que não deveria ser, na verdade, não deveria ser comum, mas acontece, que é alguns principais não sinalizarem muito bem tanto chamadas, né, de gol válido, quanto repassar as informações de faltas para a mesa. Então, a mesa precisa das informações para anotar. No nosso último workshop, a gente viu, né, sobre a questão dos mesários. Eles precisam dessas informações, então, o árbitro principal muitas vezes vai precisar dos mesários, né, fazerem esse intercâmbio ali, aquela conexão, e muitas vezes os mesários vão perguntar para os assistentes, quem que marcou o gol? De quem que foi a falta? Qual foi a falta? Vocês assistentes podem também ajudar nisso, certo? São algumas funções extras que eu acho bem legal que a gente cumpra e que, enfim, não estão descritas no manual, mas que a gente acaba fazendo, certo? Enfim, antes de eu seguir, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Como vocês estão aí? Vou até tomar uma água, tô com a boca seca. Bora lá, certo? Aparentemente tudo tranquilo, se vocês tiverem qualquer dúvida, lembrando também, acho que eu não falei no começo, eu adoro dúvidas, eu gosto muito de responder elas, então se você tiver qualquer dúvida, deixa no chat. Em algum momento eu vou ver e responder, certo? Beleza? Enfim, então a gente já viu um pouquinho sobre os objetivos dos assistentes, agora vamos, né, vamos botar, né, a mão na massa. Então, a primeira coisa, né, acima de tudo, observe os batedores. Isso é, tipo assim, é algo essencial e que, de novo, os assistentes acabam pecando, mas é observar os batedores, né? O jogo, né, como eu escrevi ali, né, o jogo em si, ele acontece principalmente em torno das bolas, certo? Então, no caso, além de ler os batedores, é importante que você acompanhe as dodgeballs, certo? Porque as bolas em si, elas não saem do lugar se elas não são movidas por pessoas, certo? Então, se você acompanhar as bolas, você geralmente vai estar acompanhando as pessoas e o jogo como um todo, né? Então, observar os batedores é essencial e muitas vezes você acaba perdendo, né, jogadas, perdendo lances, quando não, você assistente acaba olhando demais para voleibol, ao invés de olhar para dodgeball. A gente tem alguns posicionamentos de arbitragem que isso pode acontecer, isso deve acontecer. Por exemplo, se a gente tem 4 assistentes em campo, às vezes a gente pode deixar um mais responsável pela voleibol. Isso vai de árbitro para árbitro principal, mas via de regra você tem que olhar a dodgeball. Então, se você, né, uma medida que eu tenho, por exemplo, é se os assistentes estão marcando gol demais, tipo assim, quando sai gol, eles estão todos levantando a mão, é porque talvez eles estejam olhando um pouco demais para dodgeball. É uma medida que eu tenho quando eu estou de principal, para eu saber se meus assistentes estão prestando atenção no jogo do dodgeball ou não. Então, se policie, se você, repare em você mesmo, né? Tipo, se você tá, tipo, toda hora marcando gol, será que você está olhando para voleibol? Para dodgeball? Ou será que você está olhando para voleibol? Fica a dúvida, tá? Enfim, mas é muito importante olhar do dodgeball para conseguir ser um bom assistente. A gente está lá principalmente para olhar isso, tá? E aí, né, uma dica que eu dou para vocês justamente é, para conseguir evoluir como assistente, um bom método é jogar de batedor. Então, por quê, né? Porque se você vai olhar as dodgeballs e o jogo dos batedores, é importante que você entenda o jogo dos batedores. Não faz sentido? Então, às vezes eu sinto que, por exemplo, os artilheiros não têm muita noção, quem só joga de artilheiro, não tem muita noção do que é o jogo da dodgeball. O jogo da dodgeball tem várias particularidades, assim que você só aprende jogando. Então, isso quer dizer que você tem que se tornar batedor e virar utility, né? Que jogar em 2 posições, se você é artilheiro? Não, não precisa. Mas seria muito legal se você, em alguns treinos, pegasse para treinar de batedor, para você conhecer minimamente mais a posição.
como que é a dinâmica dela, né? Como que funcionam as interações entre os jogadores. Isso com certeza vai te ajudar bastante, né? Além de, quando você estiver assistindo partidas, você tirar um pouco para prestar atenção no jogo da dodgeball. Isso também com certeza vai te ajudar. Então, são dois métodos para conseguir entender um pouquinho mais do jogo, principalmente se você joga só de artilheiro, tá? Quem é batedor já faz isso por natureza, né? Mas quem é artilheiro, acho que acaba às vezes tendo essa dificuldade um pouco maior. Então fica a dica, joga de batedor. Quem sabe você não vira batedor também. Vulga a melhor posição. O que o John comentou, assim, além de, né, de ajudar também, né, a entender o jogo de batedor, ajuda a entender o jogo como um todo. Acho que os dois são válidos, né? Tanto quem é só batedor entrar na artilharia, eu sinto isso, tipo assim, quando eu vou pra artilharia, parece que eu tô jogando outro esporte. De certa forma mais ou menos outro esporte, no sentido de que são, né, duas coisas diferentes. Mas ajuda, né? Jogar em posições diferentes ajuda você a ter um entendimento melhor do jogo como um todo. Então, enfim. Fica a dica. Joguem em outras posições, é bem legal. Eu gosto, particularmente. E aí, vamos lá, né? Vamos para os principais agora, né? A gente aprendeu os principais posicionamentos dos árbitros ao longo da partida. Então, o primeiro posicionamento que a gente vai ter é o posicionamento na hora do bronze up, certo? Então, depois que você lá já ajudou o árbitro principal a montar as coisas, a colocar as bolas, lembrando, né, que a gente tem o campo. Então, desse lado está o banco de reserva, né, que é um banco, e aqui a área de substituição. Não, ao contrário, né? A substituição, banco. Aqui tá as áreas de penalidade, as duas, a área do técnico de um time, a área do técnico do outro. E aqui a gente tem a mesa dos mesários. E aí, né, no lado oposto, a gente tem a linha de saída de bronze-up. Então, os jogadores todos começam aqui. Lembrando, né, a gente tem dois corredores, um corredor de voleibol de um lado, um corredor de voleibol do outro, que começam para correr pela voleibol que está aqui no meio. Dois corredores de dodgeball que começam cada um de um lado aqui e eles correm pela dodgeball que está aqui. E aí a gente tem, né, o restante dos jogadores sendo posicionado aqui na linha lateral, com sempre um artilheiro de cada time começando no lado oposto, certo? Então, um artilheiro do time da direita começa do lado esquerdo e um artilheiro do time da esquerda começa do lado direito. Isso é padrão. E aí, eles podem começar onde eles quiserem, né, um detalhe. Eles só não podem começar a 1,5 m da linha do goleiro, certo? Porque geralmente o goleiro se posiciona, o goleiro não, o batedor se posiciona ali para correr em direção àquela dodgeball, né, que está aqui no meio da linha do goleiro. E aí, se tem um artilheiro por perto, ele pode atrapalhar a corrida das pessoas, certo? Então, a ideia é evitar isso, por isso que tem que ser 1,5 m. Só um detalhe de regra aí. Mas, enfim, e aí como que a gente vai começar, né, no Bronze Up? Geralmente, se a gente tem quatro assistentes, que é o melhor cenário, como que a gente faz? A gente posiciona normalmente um assistente de cada lado, né, próximo da linha de fundo, geralmente ao lado do último artilheiro, ou do último jogador, geralmente um artilheiro, mas do último jogador mais próximo da linha de fundo, então cada um de um lado aqui. E aí os outros dois assistentes, a gente está com quatro, né? Eles começam aqui no meio e eles vão começar virados de costas um para o outro, certo? Então, esse assistente aqui, ele vai começar virado para lá, né? Vendo aqui uma jogada do jogador de lá. E esse daqui vai começar virado para cá. Porém, depende, né? Porque, por exemplo, às vezes um deles pode estar olhando a queima de largada dos corredores de dodgeball. Então, é bem legal sempre destacar pessoas para isso, né? Então, para eu ter quatro assistentes, o que que eu vou fazer? Vou colocar um para olhar a queima de largada de dodgeball. Vamos pensar na situação que eu tenho quatro assistentes e o árbitro de flag, lembrando, né? O árbitro de flag, se ele não, se a gente tem quatro assistentes, ele não começa o jogo, exceto olhando o bronze up. Então, você pode colocar, por exemplo, um árbitro de flag olhando o bronze up aqui, né? Dos corredores de voleibol, um árbitro assistente olhando aqui dos corredores de dodgeball, o outro olhando um lado aqui e esse daqui olhando sozinho esse lado aqui. Então a gente tem uma cobertura completa de toda a saída. Se a gente só tiver três assistentes, a gente deixa um aqui de cada lado, um olhando aqui a largada de dodgeball e o árbitro de flag, por exemplo, olhando aqui a largada de voleibol. Mas enfim, vocês vão começar assim. E aí um detalhe, né? Também isso vale para quem for principal, eu vou falar na hora de principal. É importante que você coloque os seus dois assistentes que vão ficar do lado do banco, né, no banco das equipes, você coloca eles abertos aqui, certo? Por quê? Porque a hora que começa a partida, o que que vocês vão fazer? Vocês, assistentes, vocês vão se movimentar, né? Os assistentes que começam desse lado, eles ficam desse lado, começa aqui no meio, mas os dois que começam abertos, né, perto da linha de fundo, eles vão, né, vai dar o bruise up, eles vão magicamente atravessar o campo aqui pelo fundo, de cada um dos lados,
e eles vão se posicionar bem aqui e aqui. E aí a gente vai formar um posicionamento que eu vou mostrar no próximo slide, que é o posicionamento mais comum, que é o quadrado. Mas a partir disso, né? Enfim, a partir do momento que acaba o bronze up, eles se movimentam, por isso que, como eu falei, é importante que sejam os dois assistentes que vão ficar daquele lado. Porque senão esses assistentes vão ter que passar pelo meio do campo e não dá muito certo. Então é melhor que eles passem pelo fundo, onde geralmente não tem pessoas, né? Enfim. ah, Vocês estão entendendo, pessoal? Tá tranquilo? Esse posicionamento inicial acho que é básico, né? Tranquilo. Mas sempre rola uma confusãozinha ali. O principal, né, que tem que dar as coordenadas, mas via de regra a gente precisa de um assistente de cada lado na linha de fundo, um para olhar a queima de corredor de dodgeball e um para olhar os corredores de voleibol, basicamente. É o básico, certo? A Cássia mandou um joia, então eu acho que está joia. Deixa eu até responder o joia da Cássia. Enfim, vamos lá, pessoal. E aí, seguindo, a gente, né, agora a gente vai justamente para o principal posicionamento que é utilizado para os assistentes, que é o quadrado, certo? Então, faz o quadradinho, como está escrito ali. Durante a partida, né, a gente vai se posicionar como, né? Cada assistente vai ficar cobrindo um dos quartos do campo. Ou seja, imagine que o campo é dividido em quatro partes. Então, cada um deles vai cuidar de um desses quartos ah, da, da, enfim, do campo. E aí, né, esse quadrado ele vai se movimentar ao longo né, imagine um quadrado aqui no caso, mas junta cada seta, né? Tipo, uma seta junta com essa, que junta com essa, que junta com essa, forma um quadrado. Eles estão cobrindo uma área dentro do quadrado. E cada um deles é responsável por um quadrado do campo. E como eu expliquei, né, os assistentes que estavam ali, eles passaram e vieram para cá. E aí, nesse momento, né, vocês vão fazer o quê? Vocês vão se movimentar conforme o jogo se movimenta, ou seja, conforme as bolas se movimentam. Sempre ficando onde? Você sempre acompanha a última dodgeball à sua direita, ou seja, vamos supor que a gente tem essa dodgeball aqui, que está aqui embaixo, vamos supor que o batedor correu, pegou, o outro time pegou a voleibol e foi atacar, ele tentou queimar e a bola voou e parou aqui, certo? Então, esses dois assistentes vão fazer o quê? Eles vão se movimentar para que ela fique na direita deles. Por que a direita? Por que não a esquerda? Porque é mais interessante que, tipo, você esteja numa diagonal, faz sentido? E que você, quando você vai mais para o fundo, você cobre mais o campo como um todo. Não sei se faz sentido, porque, tipo, o que acontece às vezes é os assistentes ficarem meio longe. Então, quando a gente puxa para a última direita, você também puxa os outros dois assistentes. Então, isso faz com que a gente, tipo, cubra melhor o campo, não sei se faz sentido, mas você sempre vai se manter na bola à sua direita. E uma coisa que eu acho bem legal, né, sobre posicionamento, um posicionamento bem ideal para a gente ficar é tentar formar uma diagonal em relação à bola. Então, por exemplo, se a bola está, vamos supor, exatamente embaixo do aro aqui, né, do meio, seria interessante eu ficar na mesma linha da bola? Não, seria interessante eu dar, por exemplo, uns dois passos e mantê-la justamente na minha direita. Por quê? Porque ver a diagonal via de regra, te dá uma perspectiva melhor. Por quê, né? Vamos pensar que o mundo é 3D, certo? E a gente observa geralmente as coisas em dois planos. Então, um plano horizontal e um plano vertical. Faz sentido? Se eu estou olhando, por exemplo, uma bola só pela lateral dela, né? Tipo, aqui alinhado certinho na mesma linha que ela, eu estou vendo só um desses planos. Mas aí, quando eu olho lá na diagonal, ou seja, se eu me posiciono, vamos supor, dois, três passos para a esquerda, eu estou vendo a frente e a lateral dela, não só uma bola, pensa no jogador também. Então eu tenho duas perspectivas para jogar uma jogada. Então eu acho, particularmente, que o olhar da diagonal geralmente te dá uma perspectiva um pouco melhor. Então fica também a dica aí, né, para você conseguir julgar melhor as suas. É meio que isso. Você ganha uma visão exata, 90 graus. Tipo, eu imagino duas linhas mesmo formando 90 graus a partir de onde você tá, e aí você consegue meio que ver duas. Agora, se você vê só de você tá, tipo, só do lado assim reto, você às vezes não tem a mesma perspectiva. Sim, é a mesma coisa vale para os juízes de gol. Juiz de gol, eu sou da ideia de que eles deveriam tipo, ir um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda, dependendo de onde a bola estiver, né? Enfim, porque justamente quando se você olha só tipo de frente o aro, você perde a noção de profundidade. E a noção de profundidade ela é muito importante para você julgar se uma bola passou pelo aro ou não.
Então, enfim, via de regra, se manter na diagonal de onde as bolas estão, isso também vale para o principal, né? Para quem for principal aí. Eu sempre, quando eu estou de principal, né? O principal acaba sendo o que mais corre em campo, né? Tem uns principal que às vezes são meio cansado, acontece. Eu geralmente tento correr o jogo todo. Eu, por exemplo, foi uma experiência bem legal lá nos Estados Unidos, tipo, o Michael, que ele era o diretor de arbitragem da porra toda da IKEA dos Estados Unidos, ele já foi também, ele fala que ele termina os jogos exausto, assim, porque, tipo, e ver um jogo dele arbitrando foi bem legal, porque, tipo, ele corre o jogo inteiro, e dois, ele gesticula muito, ele faz, é muito da hora, faz uns gestos muito loucos, eu nem consegui contabilizar todos os gestos que ele fez. Mas, tipo, ele termina a partida suado, derretendo, assim. E porque justamente, tipo, posicionamento influencia totalmente a forma como você joga uma jogada. Então, enfim, tentar ficar nas diagonais, geralmente, né, criar uma diagonal, para ter essa perspectiva de dois planos, geralmente vai te ajudar eh, a enfim, ter uma percepção melhor. Exato, perfeito, Pad. Exato. Tipo, você sair um pouquinho ali pro lado geralmente te ajuda. Então, perspectiva é tudo, né, para jogar uma jogada. Então, enfim, isso é um pouco, né, principalmente do que eu queria passar nessa parte de posicionamento para vocês. Vocês entenderam, pessoal? Tá tranquilo? Eu vou, no caso, vou fazer uma pausinha aqui. Eu só vou lançar do famoso, quase vou fazer o zap agora. Hoje, hoje não vazaremos o Zap. Estamos há alguns dias sem vazar o Zap. Pô, isso aqui não sai, cara. Que ódio. Saiu. Eu vou mandar para vocês o primeiro formulário de presença, tá, galera? Então, deixa eu abrir aqui para vocês responderem. Estamos quase em meia hora, né? Então, ó, já abri, vou enviar o link para vocês no chat. E aí a palavra passe vai ser uma palavra bem legal, que é quadradinho, certo? Quadradinho, essa é a palavra passe. Lembrando, preencham o seu nome com o nome que você quer ter no certificado. Então, de preferência, não coloque só, tipo, seu apelido, certo? Beleza, tranquilo, John. E aí, lembrando, a palavra passe é quadradinho. Faz o quadradinho. Enquanto vocês respondem aí, eu vou voltar rapidinho para minha apresentação. Ah, E aí, como eu estava explicando, pessoal, tipo, a gente vai, né, a gente vai ao longo da partida se movimentar. Então, quando a bola for para o fundo de aro, os assistentes que estão ali mais próximos vão para o fundo de aro e, consequentemente, né, os outros dois assistentes também vão acabar se movimentando porque o jogo em si está se movimentando. Mas às vezes acontece de, por exemplo, se ficar dois batedores se degladiando do outro lado do campo, aqueles outros dois assistentes vão fazer o quê, né? Vão ficar acompanhando o jogo do outro lado. Então, mas via de regra a gente está formando um quadrado e é bem interessante que esse quadrado se movimente mesmo, sabe? Movimentamento é bem importante. E, além de tudo, né, algo bem importante também é a proximidade das jogadas, que é algo que eu vou explicar no próximo slide. Mas eu vou só esperar vocês preencherem aí. 17 pessoas já preencheram, eu acredito que a gente está com 25 participantes aqui. Eu sei que tem uma galera que é do Peru, ou do México também, enfim, hispanohablantes aí. Vocês podem ter o certificado dos dois. Então, se quiserem preencher. Los hispanohablantes que quieran el certificado del taller pueden llenar el formulario de asistencia de presencia y en portugués con la palabra cuadradinho. Me voy a escribir en el chat. Ah, y acá la palabra clave y pueden llenar el formulario con la palabra para recibir sus certificados después.
Y aún también pueden participar del taller en español. Pero solamente tenemos 18 respuestas entre 25 personas. Una soy yo y la otra Luis. Entonces 23. Pero si quieren, aí está el enlace. Então, a gente está com 19 respostas, tem 23 pessoas na chamada, pode ser que tenha alguma pessoa aí que não respondeu. Então, se você não respondeu, responda aí para a gente poder avançar, tá bom, galera? Certo. Eu vou deixar mais uns 2 minutinhos, eu já fecho, mas enfim, vamos. Opa, fechar aqui. Poder essa barrinha ela é boa às vezes, mas ela não, também não me ajuda às vezes. Ih, deixa eu mandar o chat, deixa eu mandar o link de novo. Desculpa, Ângelo, não tinha visto. Mandei aqui, tá? Vamos seguir, tá bom? Só pra gente também não se demorar muito. Enfim, seguindo aqui, né? Na questão de posicionamento. Então, como eu expliquei para vocês, né? Vocês vão ter que se movimentar junto com as bolas, então, tanto para a esquerda quanto para a direita, tentando manter essa linha diagonal que eu falei para vocês, né? E outro ponto é justamente entrar dentro do campo. Então, por exemplo, a gente tem às vezes muitos assistentes que ficam em cima da linha. Não é para ficar em cima da linha. Você só fica em cima da linha se o jogo chegar muito perto de você. Beleza, se o jogo chega muito perto de você, às vezes o batedor tá correndo na sua direção, tá se degradando ali na linha lateral, beleza, você vai ter que sair para não atrapalhar a jogada. Mas via de regra, tipo, se vocês assistirem jogos gringos principalmente, eles ficam 3, 4, às vezes mais passos dentro do campo. Justamente para o quê? Para estar mais perto das jogadas, para conseguir observá-las melhores para observar melhor, para conseguir dar chamadas também, né? A gente vai falar, por exemplo, né? Vocês assistentes podem e vão dar chamadas nos jogadores. Então, às vezes o assistente está lá longe, tá dando chamada de queimado, os caras não estão escutando, né? Então, às vezes estar mais perto das jogadas vai te ajudar. E, às vezes se um jogador não está te escutando e você está longe, sai correndo na direção dele, chega bem perto dele, tipo, queimado, cara, queimado. Você pode fazer isso, desde que, claro, você não atrapalhe o jogo em si, né? Enfim, evite o caminho da passagem de outras pessoas, mas você pode se movimentar e deve, tipo, você pode entrar dentro do campo, você não é igual um bandeirinha do futebol que fica só na linha lateral mesmo. Então, entrem dentro do campo, isso é bem importante e é algo que eu acho que os assistentes acabam pecando bastante. Às vezes mesmo, que nem eu de principal, toda vez eu falo, não, pode entrar dentro do campo. Aí eu olho pro lado, os assistentes tá tudo na linha lateral. Eu falo, parece que eu não avisei. Caramba. Mas enfim, vocês podem e devem ficar dentro do campo, tá? Não precisam ficar na linha lateral. Só quando o jogo se movimentar pro lado de vocês, certo? E aí, o que acontece, né? Quando a flag está em campo, as coisas ficam um pouquinho mais bagunçadas. Por quê? Porque além de, né, de ter que acompanhar agora o jogo da dodgeball, a gente vai ter mais um jogo acontecendo em campo, que é o jogo da flag. E é natural que os batedores vão, né? Às vezes pode ser que tenha algum jogo que os batedores não estão tão interessados na flag, mas via de regra, os batedores vão lá defender a flag e seus respectivos apanhadores, né? E tentar queimar os apanhadores da outra equipe. Então, você enquanto assistente, né? Principalmente se você é o assistente, vamos lá, vou voltar aqui. Geralmente, o que eu acho um erro particularmente, minha opinião, mas a flag, ela tem uma tendência, eu não sei por quê, sabe, de ficar só do lado oposto da mesa. Por algum motivo, as flags têm essa brilhante ideia, de não se movimentar de um lado, de lateral a lateral. Mas aí, por conta disso, justamente os dois assistentes que estão desse lado aqui, muitas vezes vão fazer o quê? Eles vão ficar se dedicando exclusivamente à flag, né? Porque às vezes o jogo dos voadores está rolando ali, então eles já estão daquele lado, eles podem ficar até mais perto, se juntar aqui, né? Mais perto da flag e ficar ali, né? Enfim, olhando o jogo da dodgeball que está rolando em jogo em volta da flag. E aí, nessa hora, que nem quando acontece isso, essa baguncinha, muitas vezes esses dois assistentes, tipo, pelo jogo tá rolando só do lado do outro lado, eles não conseguem dar chamadas, por exemplo, naquelas pessoas, tipo, o campo tem 30 metros de distância daqui até aqui. Nada que você gritar a 30 metros de distância vai ser ouvido por as pessoas do outro lado. Assim, principalmente num jogo com um monte de barulho. Então, muitas vezes, esses assistentes, tipo assim, eles vão também olhar a flag, e os batedores ali em volta, mas eles deveriam ficar mais responsáveis agora, um pouco mais pelo jogo da voleibol, nessa hora. Isso pode acontecer. E também pelo quê? Pelo procedimento de queimada de tocarte no ar, também é bem legal.
nessa hora eu observava bastante, porque, tipo, começa a rolar muita queimada, tipo assim, queima apanhador, vai e volta, queima apanhador. Então, ficar de olho se, por exemplo, o apanhador tá voltando no aro certo. Já aconteceu aí, por exemplo, de apanhador e tentar tocar no aro do time oposto, por exemplo, sabe? Então, ficar ligado nesse tipo de coisa, assim. E lembrando, quando você queimar, você tem que tocar nos aros da sua equipe, não nos aros da equipe adversária, certo? Então, ficar de olho nisso também é bem legal, bem importante, tá? Enfim. Mas a flag, ela dá uma bagunçada nas coisas. Então, a gente vai ter uma configuração um pouquinho diferente, dependendo também do corredor de flag, como eu falei. Se a gente tiver um corredor de flag que se movimenta decentemente, ele vai ficar rodando de um lado para o outro, e aí a gente vai ficar fazendo o quê? Um balanço, né? Tipo, quando, por exemplo, ele está desse lado, esses dois ficam mais perto, observam aqui a jogada em volta. Quando ele corre para esse lado, esses dois vão ficar mais perto e aqueles dois vão ficar mais olhando a voleibol, olhando o procedimento de queimada, se tocar no ar, etc. Porque realmente eles estão muito longe, então tipo, é difícil de interagir com o jogo. Por exemplo, na final do Paulista, aconteceu isso, né? A flag ficava majoritariamente só aqui nesse canto. O jogo durou 37 anos com a flag em campo. E aí eu tava de assistente desse lado. Tipo assim, teve um momento que, tipo assim, eu tava me sentindo inútil, porque o jogo dos batedores estava rolando só do outro lado. E ninguém ouvia nenhuma chamada que eu tava dando. Eu comecei a olhar só voleibol, basicamente, porque a minha presença para ajudar a dodgeball não tava ajudando em nada, tipo assim. E aí teve um determinado momento que um dos times decidiu focar mais na voleibol. Aí a gente conseguiu, esses dois assistentes que estavam desse lado conseguiram ter uma atuação um pouco maior. Acho que era a Raquel que estava aqui. Não, era o Vilas. O Vilas estava aqui. A Raquel estava na torcida. Com besteira. É, a gente conseguiu olhar um pouco melhor, né? Enfim, a dodgeball que voltou aqui para a área do meio do campo. Mas enfim, a flag bagunça um pouco as coisas. Ela é meio complicadinha, mas acontece. Tem uns amigos aí, não vou nem citar nomes. Não, mas aí conflito de interesse, né, amigo? Famoso conflito de interesse. Enfim, então, dito isso, pessoal, né, esses são os principais posicionamentos. Eh, eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida antes da gente seguir, tá? Tanto o quadrado quanto, né, na hora que acontece a flag, da gente ficar balançando em função da flag. Tá tranquilo? Tem dúvidas? É a hora de perguntar. Favorável? Tá tranquilo? Tá favorável. Então, peraí. Juiz de gol, manda, Pad, tamo aí pra isso, pra tirar dúvidas. Então, via de regra, eu gosto, tipo assim, eu gosto que cada pessoa faça a sua função. Em teoria, o juiz de gol tá lá para julgar se foi gol ou não, certo? Então, eu não gosto muito de juiz de gol fazendo mais do que isso. Só gosto só permito quando eu sei que é um juiz de gol que tem bastante conhecimento que é assistente também. Porque eu não acho legal que tipo, você pegue alguém que não tem formação para aquilo, para ser assistente, por exemplo, e que ele dê chamadas tão, sabe, tão grandes assim. Mas você pode servir como testemunha, por exemplo, de alguma coisa. Você é o juiz de gol, certo? Então, eu vi que o cara foi chutado, tipo assim, durante o jogo. Tipo assim, aconteceu perto de você, você pode ser uma testemunha, mas eu não acho tão legal de você, tipo, do juiz de gol ficar sinalizando falta, nem nada do tipo, sabe? É mais gol, não gol. E também uma coisa que ajuda bastante é visualizar se a pessoa pisou fora do campo, né? Porque lembrando, o nosso esporte ele é como basquete. Se você pisa na linha, como no basquete, você tem que desistir da posse da bola, certo? Você perde a posse da bola. Você tem que soltar a bola lá e deixar ela lá para outro time pegar, certo? É igual ao basquete. Então, é, a bola não precisa sair do campo. Se você estava em posse da bola, você tocou o seu pé na linha do campo, ela está fora. Então, é legal, às vezes, o juiz de gol fazer essa tarefa, do tipo, ó, pisou fora, principal. Isso é legal, isso eu gosto. É, mas dar a cal eu não acho tão legal. Tipo assim, a sua função ali não é essa, de dar a cal. A não ser que seja algo muito, sei lá, um jogador deu um soco no outro. Tipo assim, xingou o outro de todos os nomes inimagináveis. E ninguém viu isso. Eu acho justo, mas
O juiz de gol deveria evitar a chamada de um assistente, de dar a chamada de um assistente, certo? Tem uma linha tênue. Então, no caso, o juiz de gol, tipo assim, ele também pode, ele, né, ele checa se o gol foi válido ou não. Então, se ele acredita fielmente que o jogador foi queimado, beleza. Mas aí a gente também vai utilizar né, do que os outros assistentes viram também para poder julgar. Caso os assistentes não tenham visto, a palavra dele também pode contar legal para isso. Porque justamente se ela influenciar no gol, né, enfim, o juiz de gol também pode dar essa chamada de queimado. Mas a gente vai sempre consultar os assistentes para ter uma chamada concreta, assim. Porque às vezes pode ser que pro juiz de gol, nossa, foi queimado, mas aí ele não viu que aquele batedor foi queimado antes numa jogada anterior, que o assistente estava acompanhando, sabe? Então, tipo, se ele estava queimado, ele continuou jogando, aquela queimada que foi dada não foi válida, certo? Então a gente vai ter que, de novo, voltando nos episódios anteriores, a gente vai, né, o árbitro principal está lá para solucionar o caso como se ele fosse um detetive. Então a gente vai reunir o máximo de pistas que vão ser dadas para poder ter uma chamada final, certo? Então, é bom sempre consultar o máximo de pessoas possível. Minha opinião, pelo menos. Certo? Vou seguir, tá, galerinha? Vamos lá. Então, agora, né? Algo que eu já falei também, eu já acho que eu reforcei na primeira aula, na segunda aula. Acho que no segundo aula eu não falei. Não, não falei, porque foi só sobre de mesário de gol. De mesário de placar e de tempo. Mas algo, uma ferramenta essencial para os assistentes, principalmente, é o uso de volta aos aros. Então, você viu qualquer falta menor. Você viu alguém, tipo assim, duas pessoas começando a levantar a mão para pedir imunidade. Você olha para uma delas e você fala, volta aos aros. Você olha, principalmente no caso, você olha para a que está mais longe da dodgeball, que tá pedindo na imunidade, fala para as pessoas, volta aos aros. Pronto, acabou, matou. Às vezes, tipo assim, uma levantou meio de trouxa, tipo assim, não viu, etc, sabe? E aí, se você vai lá e dar a volta aos aros, tipo assim, você acabou com a falta não vai seguir, não vai atrapalhar ninguém, a vida de ninguém, certo? Por quê? Como eu escrevi ali, né, para vocês, é, ao dar volta aos aros, você mantém o jogo rodando, que a gente volta lá para a primeira aula, né? Tipo, uma das coisas mais importantes é manter o jogo rodando. Parar o jogo toda hora para marcar toda falta é péssimo. Faz muito mal pro jogo como um todo, né? Os jogadores ficam mais nervosos, a torcida fica mais nervosa. Então, dar volta aos aros faz com que o quê? Com que você evite isso e serve como o quê? Como um aviso de que você está de olho. Então, às vezes, tipo assim, às vezes o assistente, ele viu uma falta que foi pequenininha, ele resolve não marcar, mas ele não dá nenhuma chamada na pessoa. A pessoa vai falar, tipo, eu fiz, não marcaram nada, não falaram nada, eu vou fazer de novo, certo? Só que aí eu vou fazer de novo um pouquinho mais forte, um pouquinho mais com vontade, com intensidade. E é aí que a gente vai começar a criar jogadas perigosas. Então, se você acredita que aquela falta, por exemplo, tipo, se a pessoa começou a encaixar por trás, tipo, e soltou, então volta os olhos nela. Assim, ela não causou dano na jogada, por exemplo, né? Não atrapalhou ninguém. Ela encaixou, mas já soltou, tipo, não atrapalhou a corrida da pessoa, etc. Mandou ela de volta aos ares, ela tá ciente de que você estava vendo e de que você, né, tipo, vai marcar alguma coisa depois. Você pode dar até um aviso, tipo, ó, dê um volta aos ares, mas fique esperto com o contato por trás. Numa próxima situação, eu vou chamar a falta, sabe? Pequenas coisas, às vezes, né, tipo, é importante dar esses avisos, dar esse volta aos ares, porque aí você quebra. E é bem comum que, por exemplo, os jogadores iniciantes, que eles não estão entendendo nada do que está acontecendo, às vezes nem no jogo, né? Mas acabam não manjando tanto de regra. Então, eles escutam o volta aos ares, tipo assim, eles não conseguem processar o que que é o volta aos ares. Volta aos ares é você desmontar e tá tocando nos ares. Então, às vezes também dá uma explicaçãozinha. Eu faço isso bastante quando eu vejo que o jogador, se eu tô de assistente, o jogador tá meio perdido. Ou também de principal, né? Que eu também dou bastante chamada de volta aos ares. Tipo, eu chego na pessoa depois, ó. Tipo, você comentou uma falta menor, nem toda falta tem que ser para cartão. Porque é o que o manual diz, né? Tipo, se uma jogada não causou dano substancial, se é uma falta não causou dano substancial à jogada, não precisa marcar, certo? É isso que ele fala. Então, se você acredita que não foi, explica ali pra pessoa, tipo, e ela já vai estar ciente para que na próxima vez que ela ouvir um volta aos horas, ela vai lembrar, tá, você tem que desmontar. Eu cometi alguma coisa, eu fiz alguma merda, eu vou desmontar e vou tocar no ar e vou seguir. Então, ah,
isso, né, essa atitude de dar a volta aos aros torna o jogo muito mais interessante, deixa ele muito mais fluido e é algo essencial que a gente tem que trabalhar. Então, isso só acontece, claro, quando a gente consegue ter uma percepção rápida das faltas. Então, se você estiver moscando, você não vai ver esse tipo de coisa, né? Então, estar bem atento, estar bem posicionado e etc., vai fazer com que você, pá, e você tem aquela coisa na sua cabeça, tipo, porque uma coisa, né, que eu percebo, por exemplo, é que quando a gente não tem uma ferramenta, né, para, tipo, na sua cabeça para ser utilizada, tipo assim, se eu não penso que eu posso utilizar isso, eu não utilizo. Então, estar ciente, nossa, eu sou o assistente, eu posso dar volta aos aros. Tipo, vai fazendo, tipo, tá, a primeira jogada que eu vi que foi meio pequena, volta aos aros, sabe? E exercitar isso. Vai fazer, tipo, com certeza vocês melhorarem muito enquanto árbitros, porque como a gente falou lá no primeiro workshop, você não é um policial, certo? Você não tem que marcar todas as faltas. E, claro, se você viu uma falta que atrapalhou substancialmente o jogo. O que que é atrapalhar substancialmente o jogo? Então, se eu atrapalhei a velocidade e direção de um jogador numa situação onde essa pessoa, né, em função disso, ela deixou de ter uma bola em posse, ela deixou de marcar um gol, ela, enfim, ela evitou enfim, algum jogador de evitou não, mas fez com que o jogador fosse queimado em função daquilo, que alguém tivesse vantagem ou desvantagem numérica. Isso, né, causou dano à jogada. Quando a gente fala de dano, eu tô falando de dano não dano físico, de alguém tomou um croque na cabeça, de que alguém tomou um empurrão, etc. Eu falo de dano, causar dano à jogada, né? Dano de novo, mudança de direção, mudança de velocidade, gastar mais tempo do que deveria, perder uma bola, após de uma bola, ter vantagem numérica, né, por conta disso. Tudo isso, você percebeu que uma jogada causou isso, aí sim, uma falta causou isso, aí sim você vai sinalizar a falta. Por quê? Porque você, assistente, não tem o poder de aplicar cartões, você não tem cartões, certo? Ainda que você esteja usando a camiseta com bolsinho, você não tem cartões. Por quê? Quem tem cartões é o principal. Então você vai fazer o quê? Você vai chamar o principal para dar a falta. E agora, no próximo slide, a gente vai ver como que você vai fazer isso, certo? Você vai fazer como essa pessoa da foto, levantar um braço para o alto, levantar outro braço na direção dos aros do time que cometeu a falta, certo? Então, se o time na sua esquerda cometeu a falta, né, o jogador, você levanta um braço para cima e levanta para lá o seu outro braço para poder sinalizar a falta. E aí, nesse momento, você começa a chamar o árbitro principal. Então, uma coisa que eu também coloquei ali, né, é, no, no slide, é você se atentar principalmente a questões de chamada de vantagem. Então, às vezes os árbitros não entendem muito bem o que é uma vantagem. O que é uma vantagem? Para quem assiste Ei, futebol, por exemplo, né? A vantagem ela ó, acontece. Acho que seu microfone está aberto, só uma coisa. desculpa. Tá suave. O que é uma vantagem? Vantagem é quando o time da defesa marca uma falta, enquanto o time de ataque está com possibilidade de ataque, né? Enfim, com a possibilidade de marcar um gol, né? Então, se o time da defesa marcou uma falta, e aquilo, por exemplo, aquilo atrapalhou a jogada, mas o time adversário, o time do ataque, ainda tem a possibilidade de marcar o gol, isso é uma vantagem. Então, se você está sinalizando uma falta do time da defesa, você continua sinalizando, às vezes tipo, você percebe que às vezes até o árbitro principal já até, né, se o árbitro principal já viu, ele levanta um dedinho, né? Lembrando, o que é uma chamada de vantagem? Quando o árbitro principal levanta um dedo para cima, ele está fazendo uma chamada de vantagem. É, então, se você já viu isso, tipo assim, você não precisa ficar gritando pro árbitro 10 mil vezes. Por quê? Porque se você ficar gritando 10 mil vezes, ele vai querer parar o jogo, porque você está enchendo o saco dele, e você vai acabar com a vantagem do time que estava no ataque, certo? E se um time tem vantagem, ele tem que continuar com a vantagem até que a vantagem acabe, até que, né? Por exemplo, acabe a situação de gol, ou que, enfim, não seja mais favorável aquela jogada para marcar um gol, etc. Então, você vai só sinalizar e esperar. Agora, se, por exemplo, você percebe uma falta do time de ataque, certo? É, Aí sim você tem que chamar o árbitro principal mais. Tipo assim, você tem que se esgoelar para chamar o árbitro principal o mais rápido possível. Por quê? Porque aí não é uma situação de vantagem. Se o time do ataque cometeu alguma jogada faltosa, ele não tem a vantagem, o jogo tem que se parar o mais rápido possível. Porque principalmente isso dá muito BO, né? Que é tipo, o time do ataque faz um gol e ele tava com a chamada de falta antes. E aí, tipo, aí você vai lá e tem que anular um gol, e anular um gol é muito chato. Porque, você tem que rasurar a súmula, dois, sempre causa discussão, que não sei o que vai ter que anular, etc, sabe? Então, você conseguir parar o jogo o quanto antes, para evitar que o time, né, que tá faltoso marque um gol e ter todo esse BO, ajuda bastante. Então,
percebeu que é o time do ataque que está faltoso nesse exato momento, se esguela, chama o árbitro principal o mais rápido possível, entra mais dentro do campo, chega mais perto. Ô, árbitro principal, nome X, grita o nome dele, para você conseguir parar o jogo o quanto antes, sabe? Chama pelo nome, tipo assim, o Kinder, o Raquel, o Vilas, o qualquer outro nome. Vilas, sabe? A gente também tem os radinhos agora, o radinho ajuda, o radinho é bem bom. É, mas e aí né, aperta o botão e começa a falar pra chamar ali, enfim. Para o jogo, para o jogo, para o... Eu geralmente faço isso quando eu tô com radinho, né? Tipo, eu aperto o radinho, eu para o jogo, 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 para o jogo. Às vezes a gente tem um delay no radinho, um detalhe também, tipo, entre você apertar o botão e sua voz começar a ser ouvida, tem um tempinho. Então, às vezes, tipo, se você começar a falar muito rápido depois de apertar o botão, não sai nas outras pessoas. Então, aperta o botão e depois começa a falar. Ou você pode fazer igual eu fiz, para o jogo, para o jogo, para o jogo, para o jogo, porque repetindo, em algum momento eles vão entender, tipo, o principal vai entender que ele tem que parar o jogo, certo? Então, o radinho nessa hora ajuda, mas se não tiver, se esguela, grita o nome do principal, principalmente, para a gente conseguir fazer parar, né, cessar. Mas tem essa noção da vantagem. Então, se o time da defesa que marcou a falta, deixa seguir enquanto tiver vantagem. Se não, para o jogo, se for o time do ataque, para o jogo o quanto antes, certo? Tranquilo? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem deixar aí, eu só vou avançar aqui, tá? É, vamos lá. E aí, né, assim que a partida for parada, o que que a gente vai fazer? A gente vai se reunir com o árbitro principal, você assistente que viu a jogada, você também pode, nessa hora, tipo assim, checar se, tipo, algum outro assistente também viu, né? O principal também vai fazer esse trabalho, tá, você viu a falta, mais alguém viu, tá ligado? E me confirma isso, porque, tipo assim, se quatro assistentes dão a mesma chamada, é diferente de só um dar uma chamada e os outros três dão uma chamada oposta, né? Mas aí qual que é a sua função ali, né? É principalmente relatar de forma resumida o que aconteceu. E aí, de forma resumida mesmo, né? É importante que você resuma, você não precisa contar todos os mínimos detalhes, não, porque ele acordou hoje cedo e estava se sentindo inspirado e me contou antes do jogo que ele ia fazer tal jogada, e aí ele fez mesmo, mas fez da forma errada. Você não precisa contar toda a história desse jeito. Pode falar de forma resumida o que aconteceu. Os dois estavam correndo, ele estava muito à frente do outro jogador, o jogador que sofreu o contato, tomou o contato pelas costas, estava com bola, mas mesmo assim foi por trás, para mim é falta. Beleza, resumir o que rolou, sabe? Você não precisa dar todos os detalhes, só se for solicitado, claro. Às vezes, por exemplo, existe uma chamada de queimada ilegal na cabeça. É bem comum que a gente precise de mais alguns detalhes, tá? A primeira pergunta deveria ser do tipo, a queimada foi a menos de 5 metros? Então, aí você vai responder, não, não foi. Foi tipo assim, foi daqui até ali. Aí daqui até ali dá quanto? Aí você, tipo assim, eu principal, eu faria o quê? Eu ficaria na posição de um jogador com uma queimada e eu falo, tá, onde estava o jogador que arremessou? Conta quantos passos. Aí contou os passos. Estavam 7 passos. Esquece. Assim, esquece. A gente para por aqui a checagem, tipo, porque, de novo, eu tô ali perguntando o que é importante, você mesmo perguntando o que é importante, então, com isso a gente consegue tomar uma decisão muito mais rápida, sabe? Então, você tem que prover as informações que são necessárias, e não tem que ficar se alongando e dando muitos detalhes se você não for perguntado sobre, tá? E aí, claro, né? Se você, por exemplo, você não chamou a falta, mas você também viu a falta, você pode corroborar com mais fatos se for necessário também para poder julgar aquela falta, sabe? Então, de novo, a gente vai voltar lá na aula 1. Quando rola uma falta, o principal vai agir como um detetive, reunindo as pistas com seus assistentes para chegar numa decisão ali, né? Enfim, da chamada que vai ser dada, se vai ser falta ou não. Opa. Exato. E aí, tipo, o, como a Raquel falou, né? Tipo, se você tá pedindo pra parar o jogo, tipo, tenha certeza do que você viu, tipo assim. E também a gente volta lá também na lá 1, você tem que arbitrar sobre o que você viu e sobre o que você ouviu. Você não tem que arbitrar do que, o técnico no banco me disse que ele viu acontecer tal coisa.
assim, se você não viu, assim, você pode até levar para o principal, ó, eu tava falando isso, fique esperto, beleza, sabe? Você pode, uma parada, contar para o principal, sabe? Para ele ficar mais esperto nisso, talvez tenha perdido essa jogada, beleza. Mas, tipo, tenha noção do que você viu e do que você ouviu. Se baseie nisso. E porque realmente, tipo, é muito ruim parar o jogo e depois você ficar, não tem certeza, etc. Isso não quer dizer que você não possa parar o jogo, mas uma coisa que às vezes eu tenho, por exemplo, também uma dificuldade que eu acho ruim é o quê? Às vezes, né, principalmente quando a gente tem um assistente menos experiente, tipo, ele para o jogo, ele não tem muita certeza do que ele viu, ele acha que ele viu algo errado, mas aí ele meio que, tipo assim, ele começa a relatar, é, como eu posso dizer, meio que como se tipo, meio que passando a bola pro principal, sabe? Tipo assim, ele meio que tá tirando, ele viu um negócio e ele começa meio que tirar o corpo e jogar tudo pro principal. O principal vai tomar decisão no final? Sim. Mas, tipo, se você não passa muita certeza, o principal também fica meio sem certeza, ele vai ficar meio, tipo, perdido. Então, às vezes, a gente vai causar uma parada longa onde a gente não vai resolver nada. Isso não quer dizer que você não possa participar e interferir, mas tente, sabe? Tente prestar atenção. Eu sinto que isso é causado com o quê? Com assistentes que, tipo, às vezes não é nem tanto falta de experiência, mas é falta de conhecimento das regras, sabe? Eu, particularmente, tipo, a experiência que eu vi, tipo, lá nos Estados Unidos também, tipo, foi o quê? Lá, dá pra perceber que os assistentes, tipo, eles. Tipo assim, a galera confia nos assistentes, tipo assim, se um assistente chega dando uma call, tipo assim, é porque ele viu aquela falta e, tipo assim, aconteceu, tá ligado? E às vezes a gente conta muito com o conhecimento do principal, sabe, pra julgar algo, e se esquece de que, tipo, muitas vezes parte do julgar também é meu, sabe? Eu não vou dar o cartão, mas, tipo assim, eu também tô ali pra julgar, sabe? Tô ali pra julgar o que eu vi. Então, tipo assim, se eu chego no principal e eu falo, pô, o contato foi por trás, é, e eu tenho certeza disso. Tipo assim, a gente não vai ter nem que julgar. Tipo assim, eu tenho certeza disso, eu vi, e eu, no caso, eu principal, se eu confio nesse assistente, eu vou marcar, sabe? Então isso agiliza muito o processo e torna, tipo, esse processo muito mais confiável também, sabe? Do que um assistente que chega, tipo, eu não tenho certeza, eu acho que eu vi isso. É complicado, sabe? Acaba atrapalhando um pouquinho também, certo? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Opa, tá tranquilos? Então deu mais meia hora, eu vou soltar o segundo formulário de presença. Peraí, eu esqueci de fechar o formulário. Mosquei primeiro. Fechei. Vou lançar o próximo formulário. A próxima palavra é penalidade, tá? Então, penalidade. Tá fechado. Opa, esqueci. Valeu, amigo. Tá aberto agora. A palavra-chave é penalidade. Vocês podem preencher aí, enquanto eu tomo minha água. Nossa, 18 respostas já. Vou colocar 19. Boa, Sam. A gente tá com, deixa eu ver, com 24 participantes, então creio que faltam mais 3 pessoas responderem. Bora lá, pessoal, bora responder.
Então, o que eu tinha definido, Giuseppe, é que a gente vai ter a gente vai ter o sexto e último workshop vai ser sobre faltas. Então, ali a gente vai, tipo, eu vou trazer vídeos com, sabe, com jogadas. No caso, no próximo slide eu trouxe uma jogada de uma falta bem clássica para vocês. Mas a gente pode também no final da aula, se sobrar tempo, a gente também pode tirar algumas dúvidas. E eu tinha pedido, eu esqueci de falar isso, né? No workshop passado, eu pedi para vocês enviarem vídeos, cortes, para eu colocar justamente no workshop 6 que vai ser o de faltas. Então eu queria pedir novamente, né? Vocês, tipo, tem meu privado aberto para enviar cortes. De preferência, me enviem, tipo, o momento, por exemplo, do vídeo, então, foi no minuto 27:32. Tal jogador fez tal coisa, eu não entendi o que aconteceu, por que não foi falta, por que foi falta. Me mandem, porque eu vou selecionar e utilizar isso para o, o workshop 6. Mas se vocês trouxerem dúvidas agora no final da aula, a gente também pode resolver elas. E eu gosto bastante disso. WhatsApp mesmo, pode mandar no WhatsApp. É, vocês têm a liberdade. Essa semana um cara do Peru me mandou, por exemplo, uma jogada do brasileiro, foi do jogo Tormenta e Minerva. Uma jogada de ombrada, basicamente. Que a pessoa perguntou assim, eu achei que foi falta, mas não marcaram. Eu, tipo, então, pra mim foi falta também. Aí eu expliquei bonitinho ali, e aí eu vou depois trazer talvez essa jogada, por exemplo, para o, enfim, para o último workshop, certo? Beleza? Então, me mandem no zap, por favor. Faltas. Vou fechar o formulário, tá, galera? Uma pessoa não respondeu aí. Se essa pessoa se pronunciar, eu abro de novo. Fechei. Quem perdeu, perdeu. Não, nem tem falta, tranquilo, mó paz. O jogo mais paz da história, Dragões Minerva. Só quem arbitrou já viveu isso. Enfim, eu gosto de jogo. Na verdade, eu gosto, vou falar a verdade. Eu gosto de um jogo que mexe um pouquinho com a cabeça. Acho divertido. Eu gosto do desafio. Se eu não gostar, também não arbitraria. Enfim. E aí aqui a gente tem algumas das principais faltas que são observadas por assistentes. Então, a principal delas, acho que a principal falta do quad, né? O famoso contato legal. Que está lá no capítulo 6, né, no capítulo 6, no ponto 1. Lá estão descritos todos os contatos ilegais. E aí depois você vai, tipo, ao longo do capítulo 6, né? O capítulo 6 é o capítulo de contato. Então, ao longo do capítulo 6, vocês vão ver uma porrada de tipos de contato. Mas, além disso, né, algumas outras faltas bem comuns são a queimada na cabeça legal, que é lá no capítulo 5, pedido de imunidade legal, também no capítulo 5, interação ilegal com a terceira dodgeball, capítulo 5, interagir com o jogo ilegalmente com queimado, capítulo 5 também. E como vocês podem ver ali, né, embaixo, o principal capítulo para um assistente estudar é o capítulo 5. Por quê? O capítulo 5, antes do capítulo 6, é o capítulo sobre a dodgeball. Então, detalhe, a capa dele é o Bigu, inclusive, do meu manual. Bem bonita a foto. Um jogo lá do Pan-Americano. O capítulo 6, inclusive, tem a Letícia Palhares. Eu, particularmente, acho bem legal esses dois capítulos. São, talvez, os dois capítulos mais importantes do manual, pelo menos na minha opinião, né? Todos são importantes, mas esses dois são bem importantes. E nos dois temos brasileiros representados, eu acho isso bem legal. Enfim, mas você, né, assistente, você tem que conhecer muito bem o capítulo 5. Assim como, né, é importante que você jogue de batedor, para você entender melhor o jogo da dodgeball e poder conseguir, enfim, ser o melhor batedor. Conhecer o capítulo 5, que são todas as regras do dodgeball, com certeza vai te ajudar muito a ser o melhor assistente. Mas, claro, outros capítulos também são importantes. O 6, principalmente, é muito importante por conta da questão, né, de contato. Porque, lembrando, todas as regras de contato que valem para batedor, para artilheiro, valem para batedor, certo? Então, exceto uma, que é o rep. Então, eu não posso, no caso, por exemplo, eu não posso aplicar um rep num jogador sem tentar derrubá-lo. Tipo, eu posso abraçar no caso do jogador, mas eu, tipo, enquanto batedor, eu não posso aplicar uma carga, por exemplo, em alguém. Enquanto você pode aplicar carga sendo artilheiro, certo? Artilheiro com bola, por exemplo, você pode aplicar uma carga. Enquanto batedor, você não pode. Só na tentativa de dar um rep em teco, né? Enfim, essa é a única diferença de contato. De resto,
questão de marcação, por exemplo, que às vezes a galera tem bastante dúvida. O batedor pode marcar o outro, pode, tipo, por exemplo, quando a gente tem uma situação de preta, né, daquela jogada na palme, ou, enfim, flecha, ou N outros nomes aí que a galera usa, mas aquela jogada onde o batedor joga uma bola para trás e vai aplicar o tackle no batedor que está embaixo dos aros, nessa jogada o batedor que está livre, ele pode marcar, pode colocar a mão para poder impedir que o jogador, enfim, dê o tackle no jogador com bola, porque, de novo, todas as regras de contato valem, a marcação igual é aplicada na artilharia, tá? Então isso é bem importante. O 6 também é bem importante, entre outros capítulos, né? Mas o 5 é com certeza o mais importante. E aí, eu queria dar alguns exemplos dessas jogadas. Eu não consegui achar, tipo, vídeos de todas, né? Algumas são bem difíceis, substituição é legal, é bem difícil de achar, mas, por exemplo, o que é uma substituição legal? É uma substituição que não segue as diretrizes de substituição. Então, vocês vão ter que conhecer um pouco das diretrizes de substituição. Vão ter que ir lá no capítulo 1 e dar uma olhadinha na parte de substituição. Mas, via de regra, por exemplo, né? Coisas que vocês, assistentes, deveriam olhar numa substituição. Se o jogador que está saindo está elegível, sabe? Se ele não tá queimado. Acontece, às vezes. Já aconteceu no jogo do Baby. O Gia tava de cabeça quente, por exemplo. Ele pegou, tipo assim, ele tava indo no caminho acho, pra poder substituir, e de repente ele desmontou. Aí eu falei, tipo, volta lá. Na hora ele, tipo assim, ele ficou super nervoso, tipo, nossa, eu acabei de fazer uma cagada, sabe? Mas, tipo, isso acontece, tipo assim, e se não tivesse um assistente ali olhando isso, né, tipo, mandando ele voltar, talvez ele saísse queimado e fizesse substituição. E nessa situação, né, tipo, o que a regra prevê é que na primeira vez você não tem que dar um cartão por substituição legal. Você só precisa dar uma chamada para refazer o procedimento. Na segunda vez, se a pessoa, se, né, segunda, terceira vez, se a pessoa continua repetindo aquilo, aí você pode chamar uma falta de substituição ilegal, que é um cartão azul para o capitão representante. Mas enfim. Mas essa é uma situação, por exemplo, que vocês assistentes vão ter que lidar. Então é aquela coisa, ficar de olho. Se, por exemplo, se a pessoa não desmontou antes de entrar no banco, se a pessoa não entrou antes do outro sair, que é uma coisa importante, né? Tipo, um entra quando o outro sai. É, um só pode entrar se o outro tiver, tipo, não estiver queimado, né? Se estiver montado. Enfim, são coisinhas básicas que você tem que olhar. É, e a questão de queimada na cabeça ela é bem complexa, eu não quero explicar isso agora de verdade, porque isso toma tempo. Mas depois a gente pode, né? Depois, se a gente terminar a aula mais cedo, a gente pode também discutir sobre isso. Mas ela é uma regrinha bem chata, tanto é que, tipo assim, a IKEA queria mudar, no caso, agora em julho vai ser o novo manual, julho, agosto. Eu faço parte desse processo, porque eu represento o Brasil no Comitê de Regras da IKEA, então eu sou uma das pessoas que vota nisso, então eu não posso também expressar minhas opiniões sobre o que eu acho das regras, mas fato é que a IKEA queria mudar, talvez mude, talvez eu saiba a resposta, talvez eu saiba o resultado já, eu não posso falar, mas, enfim, talvez essa regra mude para, tipo, para deixar ela mais simples, que ela é meio complexa demais, eu acho. Acho que todo mundo acha isso. Enfim, além disso, a gente tem, né, tipo, o pedido de imunidade legal, que é como eu falei, o pedido de imunidade legal é basicamente quando duas pessoas levantam para pedir imunidade ao mesmo tempo. Isso confunde o jogador, porque aí, tipo, os dois estão pedindo imunidade, então eu não posso queimar nenhum dos dois, e aí isso faz com que, tipo, às vezes você fosse queimar uma pessoa que mudasse todo o jogo e você conseguisse manipular a terceira dodge para poder, enfim, pegar aquela terceira que tá lá no chão. Então, via de regra, como eu falei com vocês, viu isso começar, dá uma volta aos ares. Se, tipo, se a pessoa tá longe, não tá ouvindo e segue fazendo aquilo, aí sim você vai ter que chamar uma penalidade, né? Mas tipo simples, tipo, duas pessoas chamando imunidade, sabe? É, sem, sendo que só uma pode chamar. É, enfim, a gente também tem a famosa clássica falta de interagir com o jogo estando queimado, isso é clássico. Tipo assim, a pessoa está queimada, a pessoa tomou uma queimada, a pessoa desmontou, e ela continua jogando. Isso também é uma falta. A gente tem a situação, às vezes, que a pessoa não ouviu que foi queimada, foi uma queimada despercebida, mas também tem a situação de, tipo assim, a pessoa sabe, tipo assim, ela sabe que está queimada, e ela continua jogando. Aconteceu, por exemplo, na final, acho que um jogador, tipo, ele joga, ele recebe a queimada, tipo, a bola bate no corpo dele, é, o batedor agarra, o batedor que tinha jogado, ele agarra, né? Então, tipo, lembrando, né, quando que um jogador tá queimado? Quando a bola que acertou ele se torna morta. Quando ela se torna morta?
quando ela toca o chão, por exemplo, ou quando ela está na posse de alguém. Então, se o batedor jogou naquela pessoa, bateu nela e voltou, e aquele batedor agarrou o que tinha jogado inicialmente, aquela bola está morta, ele está queimado. E aí a pessoa continua jogando e tentou dar tackle, por exemplo, no jogador que tinha arremessado aquela bola. Então, tipo, falta, né? Enfim. É, deixa eu só ler a pergunta da Mandy. Então, isso é cartão amarelo, Mandy. Tipo, a pessoa está jogando queimada, que é justamente a falta que eu acabei de falar. Tipo, ela voltou até o meio dos aros, fingiu que tocou, não tocou. Por isso que é importante os assistentes observarem principalmente o procedimento de queimada. Tipo, às vezes a gente acaba ficando tão focado ali no jogo que a gente não olha esse tipo de coisa. E de repente, tipo, o batedor que acabou de ser queimado tá de volta no jogo. Aí você fica tipo, hum, suspeito. É, é raro, mas acontece, exato. É falta, levanta a mão, chama, tipo, ó, cara, o cara voltou, que nem, tipo assim, só dele remontar e tá voltando, tipo assim, ele não pode remontar, sabe? Sem ter completado o procedimento de queimada, tipo, se ele interagir com o jogo, pior ainda, né? Então, enfim, cartão amarelo nessa situação. E a gente também tem algumas outras faltas aqui, né? Tipo, o caso do chute perigoso. Então, o que é um chute perigoso? É quando uma pessoa tenta chutar a bola e enquanto outra pessoa já estava indo com a mão na direção da bola e aquela pessoa tira a mão para não ser chutada, certo? Isso é um chute perigoso. Ou se, tipo, a pessoa já estava indo com a mão e ela é chutada. Isso é um chute, no caso. Isso chama chutar uma pessoa. As duas situações são falta para cartão amarelo. Mas, por exemplo, a pessoa colocou a mão depois que você já estava armando o chute, aí não, isso não é falta, certo? Enfim, são algumas particularidades também que a gente pode tratar depois nessa parte de tirar dúvidas. A dodgeball não se torna morta ao tocar no aro. Detalhe, ela continua queimando. Ela não se torna morta. Se ela bater no ar e bater em alguém, ela tá viva ainda. É bem legal isso. Já fiz. É, Enfim, ela se torna morta quando ela bate no chão ou quando ela tá na posse de alguém, via de regra. Ou quando ela sai pra fora do campo. Também quando ela dodge sai pra fora do campo, ela não pode mais queimar ninguém. E é por isso que, por exemplo, não é possível queimar alguém fora do campo, certo? Então, se vocês verem, tipo, alguém fora do campo tá levando uma queimada, a pessoa não está queimada. Eu acho que é algo que faltou na apresentação também, né? Essa questão das bolas. Quando a bola sai, deixa eu te falar. Quando a bola sai, você pode fazer duas coisas. Falar para a pessoa sair, então busque, se vira. Ou você pode buscar a bola, se ela sair muito longe, e você pode colocar ela a 2 metros para dentro, a 2 metros para fora do campo. Eu coloco para dentro para ajudar os batedores, né? Que é um mau trabalho, né? Correr pra caramba. Então, enfim, quando a pessoa vem, você coloca ela para dentro do campo, basicamente. Não precisa colocar em cima da linha, pode colocar para dentro do campo mesmo. Ah, e, enfim, são essas duas coisas. Mas você não tem que buscar a pedido de um jogador, tá ligado? Tipo assim, você não é obrigado a buscar um jogador. Você pode buscar, mas eu busco principalmente, tipo assim, quando a bola vai muito longe. Tipo, é algo bem legal que, tipo, bem legal de ver nos Estados Unidos. Tipo assim, as bolas saíam pra fora, estavam. Nossa, o assistente, tipo assim, saia correndo igual um louco. Saia correndo, pegava, colocava já pra dentro do campo, o mais rápido possível pra poder atrapalhar o menos, sabe, o menos possível o jogo. Mas se a bola saiu muito longe, que não dá pra recuperar, você pede, chama o árbitro principal pra poder parar, porque aí, tipo, o jogo tem separado pra, enfim, buscar a bola e colocar ela na linha ali, e aí, enfim, reiniciar o jogo. Porque isso atrapalha substancialmente o jogo, né? Enfim, não ter a bola, certo? Enfim, mas esses eram os principais pontos que eu tinha trazido, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de falta. Opa, peraí, deixa eu só. E aí eu só queria trazer um cortezinho de um vídeo. Aqui é um jogo lá da Copa Britânica, de uma situação de falta, de cartão amarelo de contato, que vocês vão ver. Tá, enfim. Aí. Então, eu quero que vocês observem a falta, que vocês consigam identificar ela. Identificaram? Viram? Alguém viu?
Ou ninguém viu? Contato por trás. Exato. Tipo, ele não aplica, que nem, essa é uma jogada que, tipo assim, tá meio travada, ih, droga. Ela é uma jogada que, tipo assim, não é tão rápida, então, tipo assim, não é uma, não tem, não rola nem derrubada, não, acaba não acontecendo nada perigoso, mas ainda bem que não, né? Mas mesmo assim, ela continua sendo um contato legal por trás. Eu vou voltar aqui, vou passar de novo para quem travou. Então, ó, aqui tem um artilheiro aqui do lado do time de camisa virada. Ela vai receber, ela dropa a bola, ela pega, ó. E aí, tipo, ela tá correndo, né? Opa. Ela tá correndo e o cara também tá correndo e ele aplica o contato por trás. E aí, olha como é importante o assistente que tá aqui do lado, ele já foi lá, tipo, ele já dá um back to hoops, no caso, em inglês é back to hoops, volta aos aros. O cara automaticamente, ó, ó, ele já toma volta aos aros e tá voltando para os aros. Isso, né, dá uma cria geralmente a situação que eu expliquei para vocês. Isso faz a pessoa, tá, eu fiz farta e eu tenho que sair, né? É, e aí ele tá voltando ali para tocar. É, como foi o time da defesa que marcou a falta e o time do ataque continuou, sabe? Enfim, continuou com possibilidade de fazer o gol, o árbitro principal não parou o jogo, mas ó, a hora que o time da defesa recupera e cessa a vantagem, o jogo é parado e aí eles vão jogar a jogada e vai sair um cartãozinho amarelo. Ó. Ó lá. Então, enfim, não precisa ser o contato mais sabe, monstruoso do mundo para ser um contato por trás. O fato das duas pessoas estarem correndo, por exemplo, ali ainda que não fosse um correndo muito rápido, né, um correndo devagar. Ali é um correndo devagar, mas ainda assim é falta, certo? Deu para ver agora, Mandy? Só pela dúvida. Foi um abracinho pelas costas, mas foi um abracinho faltoso, infelizmente, né? Isso poderia ser um abraço um pouco mais forte. Então, aqui é um exemplo, né? Eu vou na aula de faltas, eu vou trazer, tipo assim, eu vou trazer só vídeo de falta, né? Então, por isso que eu gostaria que vocês me mandassem também vídeos, que facilita a minha vida também, porque ficar caçando falta é difícil, bem difícil. Às vezes não, né? Depende do jogo também. Dependendo do jogo, você acha uma falta a cada 2 segundos. Mas enfim, esse é um exemplo que eu queria trazer da principal falta que existe e que vocês como assistentes vão ter que dar uma olhadinha, né? Certo? Vou fechar aqui. E agora, né, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai. Opa, estão vendo o slide em espanhol. A gente vai passar para a nossa terceira e última parte do nosso workshop, que é justamente os exercícios, certo? Só abrir aqui o formulário. Vocês têm dúvidas, pessoal? Podem deixar aí. Ou tá suave? O formulário está recebendo respostas. Sussa. Então, como que vai funcionar os nossos exercícios? Vocês vão ter 1 minuto para cada questão, certo? Eu poderia dar mais tempo, mas o meu objetivo é que a gente consiga ter tempo para poder tirar dúvidas. Então, se desse muito mais tempo, a gente ia perder tempo, e aí, tipo, é mais legal talvez a gente gastar mais tempo tirando dúvidas do que fazendo provavelmente os exercícios. Eu acho mais proveitoso. E aí, como eu fiz na aula passada, como forma enfim, tornar talvez o entendimento deles mais fácil, eu vou fazer o quê? Vocês vão ter 1 minuto por cada questão, então eu vou deixar vocês 10 minutos fazerem as questões, mas a cada 1 minuto eu vou ler as questões para, enfim, para pessoas que têm dislexia, que têm TDAH, ou, enfim, com dificuldade em conseguir ler texto, eu vou a cada 1 minuto ler a pergunta, certo? E aí vocês podem responder no formulário. Terminou, beleza, enviou. Vocês vão receber um feedback já das respostas que vocês acertaram e que vocês erraram, certo? Aquela jogada, Giuseppe, no caso, tipo, o fato, você está falando do fato dela estar abaixada, tipo, você pode dar contato em alguém que está abaixado. Isso não é teco receptor em defesa. Então, se os dois tipo assim, ela tivesse abaixada pegando a bola e ele chegasse, parasse e agarrasse ela, sim, seria válido. Tanto é que, tipo, eles queriam fazer uma regra
que era meio que incluir essa falta na regra de receptor indefeso. Porque, tipo, antigamente, antes de poder aplicar contato por trás estando parado, esse problema não existia. Porque, tipo assim, pensem, eu nunca tinha pensado nisso. A hora que a galera começou a discutir isso no comitê de regras, eu fiquei, uau, que loucura! Quando você está abaixado pegando uma bola, o seu umbigo está voltado para o chão. Então, a não ser que a pessoa esteja deitada no chão, ela não consegue aplicar um contato pela frente em você. Faz sentido? Na hora que eu ouvi isso, meu cérebro explodiu. Então, essa falta só existe porque a gente pode aplicar contato por trás parado, certo? Nessa falta não, essa situação, mas ó, aplicar um contato em alguém abaixando. E aí. É! Tipo, é muito louco, né? Tipo assim, você só poderia aplicar contato pela frente se você tivesse deitado no chão. Enfim. Ou se você fizesse um. Nossa, você teria que se contorcer em volta da pessoa para poder aplicar o contato pela frente, enfim. E aí, como, né, enfim, essa mudança da regra foi no último manual, surgiu agora essa demanda do tipo, tá, é meio perigoso dar teco em pessoa que tá abaixando. Realmente, eu concordo que é meio perigoso. E aí eles queriam tentar criar uma regra para isso, mas, tipo assim, no fim, não deu certo. Tipo assim, não conseguiram chegar num texto que satisfazesse todo mundo, porque é complexo, tipo assim. E se uma pessoa ficasse abaixada, tá ligado? O tempo inteiro para não tomar contato? Tipo assim, a gente ia ter um tempo que a gente ia contar da pessoa ficar no chão, sabe? Porque o receptor de defesa a gente tem uma medida, tipo assim, a pessoa absorveu o contato sabe, do salto, ou a pessoa tem a posse completa da bola. Mas, tipo, e se a pessoa baixar, se ficasse abaixada? Enfim, é complexo. Então, mas não é falta, tá? Acho que o que fica aí é que não é falta. Aplicar tackle em alguém abaixado. Se você estiver parado, tá bom? Eu achei muito legal essa discussão na época. Foi super divertido. Enfim, eu vou enviar para vocês agora no chat, tá? E aí vocês vão ter um minuto. Andar agachadinho, mano. Exato, tipo assim. Aí foi todo o impasse da regra. No fim, não rolou. Não vai ter essa regra no manual novo. Ó, mandei aí, eu vou soltar o meu cronômetro, tá? Na hora que eu começar a ler aqui as coisinhas, peraí. Então, vou soltar. Peraí, mandei aí. Ia ser inventando a tática da tartaruguinha. Tipo, e aí é complicado. Você teria que ter uma definição de uma métrica. Quanto tempo a pessoa pode ficar abaixada? Mas e se a pessoa quiser andar abaixada? Enfim, complexo. Então vamos lá, né? Eu vou soltar o tempo aqui. Opa. E eu vou ler a primeira pergunta para vocês. Então, a primeira pergunta, questão um é: qual o principal posicionamento para os assistentes em campo? Então, letra A, quadrado com dois assistentes em cada linha de fundo, retângulo com dois assistentes em cada linha lateral, quadrado com dois assistentes em cada linha lateral e retângulo com dois assistentes em cada linha de fundo, certo? Então, responda. Vamos lá, deu um minutinho, vou passar para o próximo. Qual dessas funções não é responsabilidade de um assistente? Então, liberar os jogadores da área de penalidade, observar as queimadas em campo, informar possíveis penalidades ao árbitro principal, fiscalizar o procedimento de substituição das equipes. Então, qual não é a responsabilidade de um assistente? Tempo. Vamos lá. Questão 3. Como os assistentes devem se movimentar ao longo da partida?
Então, os assistentes não precisam se movimentar ao longo da partida. Os assistentes devem acompanhar as dodgeballs, sempre mantendo o foco na última dodgeball à sua esquerda. Os assistentes devem acompanhar as dodgeballs, sempre mantendo o foco na última dodgeball à sua direita. Os assistentes podem se movimentar como quiserem, incluindo cruzar o meio do campo, se necessário. Certo? Vou seguir. Como é o procedimento realizado por um assistente para sinalizar uma penalidade para o árbitro principal? Levantar um braço para cima e estender o outro na direção dos aros da equipe que sofreu a falta. Levantar os dois braços para cima e gritar o nome do árbitro principal. Balançar os braços para cima com o objetivo de chamar a atenção do árbitro principal. Levantar um braço para cima e estender o outro na direção dos aros da equipe que cometeu a falta. Passei. O batedor vermelho inicia um contato por trás no batedor azul, enquanto ambos não estão correndo. Porém, o jogador vermelho não consegue agarrar o batedor azul e rapidamente quebra o contato, sem causar dano à jogada. Qual a sua chamada? Cartão amarelo, contato legal por trás. Cartão vermelho, contato legal grave. Volta aos aros. Ou cartão azul, contato legal menor. Vamos lá, para a próxima. Ao tentar ser substituído, um jogador desmonta antes de entrar na área de substituição, estando ainda em campo de jogo. Seu substituto monta na vassoura e entra em campo. Qual a sua chamada? Refazer o procedimento. Cartão azul, substituição ilegal. Cartão amarelo, substituição ilegal. Cartão azul, desmonte ilegal. Vamos lá para o próximo. Como um assistente deve relatar uma possível falta ao árbitro principal? É necessário relatar o acontecimento com todos os mínimos detalhes possíveis. B. O assistente deve relatar de forma resumida apenas os principais fatos que ajudem o principal a tomar sua decisão. C. O assistente deve relatar aos assistentes tudo o que aconteceu antes de levar o caso ao árbitro principal. D. O assistente não precisa informar nada ao principal antes de aplicar a penalidade ao jogador infrator. Vou avançar. Questão 8. Quais equipamentos são essenciais para um árbitro assistente? Caneta, súmula e cronômetro,
roupa e calçados adequados, apito, cartões e moeda, boné, súmula e cronômetro. Nesse eu não coloquei a tenda. Peço perdão. Você julgaria um árbitro de guarda-chuva? Mano, meu sonho. Igual a galera no baile, quem que já viu com o guarda-chuva. Enfim. Questão 9. Durante o pré-jogo, um árbitro assistente identifica que um batedor laranja está com um brinco sem nenhum tipo de cobertura ou proteção, que deve ser feito. O assistente deve pedir ao jogador que cubra o brinco, mas não precisa checar se o mesmo realizou a proteção solicitada. O assistente deve pedir ao jogador que cubra o brinco e depois checar se o mesmo realizou a proteção solicitada. O assistente deve aplicar um cartão vermelho no jogador por uso de joia ilegal. O assistente deve advertir o jogador dos riscos de jogar com uma joia desprotegida. Tipo, faz mal para a saúde, tá? Vamos lá, para a última agora. Um jogador é queimado e continua a jogar mesmo depois de diversas chamadas de queimado, feitas por um assistente, que percebe que o jogador está escutando suas chamadas. eh, Qual a penalidade, se houver, se aplica? Sem dano, sem falta. Cartão amarelo, ignorar a diretiva de um árbitro. Cartão azul, ignorar a diretiva de um árbitro. Letra D, volta aos atos. E aí, com isso, a gente encerra, né? Eh, Deixa eu ver aqui quantas pessoas já enviaram. Temos 15 respostas já. Vou fechar daqui a pouco, tá, galera? Famoso. Vou dar um minutinho de chorinho também. 19 pessoas responderam. No último formulário, 20 pessoas. Então tem mais uma para fechar. A não ser que alguém tenha ido embora também. Pode ter acontecido. Alguém caiu, sei lá. Ih, olha lá. Isso que dá ser comunista. Mas só se ferra às vezes. Ah, ah, aí o Vilas. Enfim. Aí acontece. Mas a ideia é, tipo, você estar. É que faz todo sentido, você estar à esquerda. Eu acho que pra mim essa é a melhor diagonal. Por exemplo, principalmente quando você tá lá no fundo, tipo assim, você. Na verdade, quando o acontece do lado oposto é o oposto, aí você fica à direita. Mas a ideia, eu acho que, tipo assim, a pessoa que tá mais próxima do fundo, ela fica mais próxima, mas ir para mais profundo e ficar mais naquela diagonal, sabe? É, eu usei aqui na aula a última bola à sua direita, mas, tipo, enfim, essa é daquelas questões também, tipo, no final das contas, se você estiver acompanhando a bola, a última bola, tá tudo certo. Enfim, 19 pessoas responderam, eu vou fechar agora o formulário, tá? Quem respondeu, respondeu, quem não respondeu, paciência. E aí, agora a gente vai corrigir as questões e também tirar possíveis dúvidas que vocês tenham, tá? Certo?
Exato, Raquel. Depende do ponto de vista. É literalmente isso. Ou vai ser o primeiro ou o último. De certa forma, as duas visões estão corretas. Enfim. Mas vamos lá, bora corrigir agora as questões. Deixa eu voltar para o formulário. É, e aí vocês estão livres, né, para poder fazer perguntas também. Se quiserem deixando no formulário aí, alguma coisa que no chat, alguma coisa que vocês ficaram com dúvida. Enfim, bora lá para a correção. Então, qual o principal posicionamento para os assistentes em campo? É o quadrado, com dois assistentes em cada linha lateral, né? A gente não vai ficar na linha de fundo, os quatro, pelo menos, porque se a gente ficasse assim, seria bem problemático. Tipo, quando o jogo estivesse rolando de um lado, os outros iam estar bem longe da jogada. Então, enfim, a resposta certa é a C, né? Questão 2, qual função que não é exclusiva de um assistente? Liberar os jogadores da área de penalidade. Então, ele tem que observar quem manda em campo, ele tem que informar possíveis penalidades para o árbitro principal, fiscalizar o procedimento de substituição, mas não tem que liberar ninguém da penalidade. Isso daí é a função dos mesários, do mesário de tempo, especificamente. Nossa, ia ser uma tragédia de todo mundo no fundo. Opa, peraí. Ahn, Questão. Calma, deixa eu só ver a pergunta da Mandy aqui. A gente já chega lá, tá, Mandy? A hora que eu chegar lá eu explico isso, pode ser? Então, como os assistentes devem se movimentar ao longo da partida? Os assistentes devem acompanhar as dodgeballs, sempre mantendo o foco na última dodgeball à sua direita. A gente entrou nessa discussão também aí. No final das contas, a grande questão é, tipo, se posicionar bem e acompanhar, tipo, aquela dodgeball que tá mais, enfim, que tá por último ou primeiro, né? Certo? Isso é importante. 4. Como é o procedimento realizado por um assistente para sinalizar uma penalidade? Alvo principal. Então, se levanta uma mão para cima e a outra na direção dos aros de quem cometeu a falta, certo? Então, não nos aros de quem sofreu a falta, por favor. Às vezes acontece, é meio confuso. Aí você olha um assistente está sinalizando para um lado, outro está sinalizando para o outro, e você fica tipo, o quê? Tem falta dos dois lados? No fim, às vezes é só que cada um está sinalizando, tipo, um deles está sinalizando errado, eh, e aí isso confunde as pessoas. Então, sempre o aro de quem cometeu a falta. Aí aqui a gente tem, né, a questão do contato por trás, que é o que a Mandy perguntou. Aqui, nessa jogada, tipo, não teve, né, pelo menos no que a gente está na questão, não teve dano à jogada. Mas eu, pelo menos, acho que, tipo, ainda que, por exemplo, o contato lá que eu mostrei, ele não foi muito forte, nem perigoso, para mim ele causa dano à jogada. De novo, dano não está relacionado com intensidade, com força aplicada. Dano está relacionado com mudança de direção, gastar mais tempo para realizar uma ação, mudança de velocidade, perca de posse, aumento ou diminuição de vantagem ou desvantagem de número de jogadores por uma queimada, etc. E ali, por exemplo, que nem aquela menina recebe e ela é arrastada para fora de campo, sabe? Ela tá quase fora de campo, né? Enfim. E isso atrasa a jogada, sabe? Aqui eu tô pensando, por exemplo, tipo assim, uma jogada onde, tipo, o cara tava correndo, ele realmente, tipo, encaixou ele por trás e já soltou, tipo, e a pessoa continuou correndo e não, tipo assim, aquilo não alterou, por exemplo, não alterou a velocidade que a pessoa tava correndo, não alterou a direção, nem nada do tipo. Ali o contato do cara, tipo, fez ela ser empurrada para trás, pro lado, né? Atrasou a jogada, fez com que ela não conseguisse pegar a bola e dar um passe normal, então, para mim ali teve dano. Só não foi uma jogada perigosa, mas teve dano. Então, por isso, naquela jogada amarelo, aqui, tipo, imagina uma situação, tipo, realmente, o batedor correndo, ele encaixou por trás, não mudou a velocidade do que o cara estava correndo, não mudou a direção, nem nada. Não atrapalhou, não perdeu bola, não atrapalhou. Aí não teve dano na jogada, certo? Entendeu, Mandy? Se eu encontrar depois algum exemplo, eu vou trazer no de casos. É meio que essa a ideia. Mas é saber diferenciar esse. Causar dano não é ser perigoso. Causar dano é atrapalhar todas essas coisas que eu citei. Isso eu vou trazer no episódio de casos. Certo? Questão 6. Ao ser substituído, né, o jogador desmonta de entrar na área de substituição, que é o exemplo que eu dei.
E estando ainda no campo de jogo, o substituto monta e entra no campo. Qual a sua chamada? Refazer o procedimento, certo? Porque, como eu falei, substituição ilegal você não tem que dar cartão já de primeira. Você dá um aviso, faz para refazer. Se a pessoa continuar errando, você chama, né, como substituição ilegal. Mas nessa situação, você só manda a pessoa de volta aos aros, o que entrou queimado, né? O que estava entrando da substituição, o que saiu queimado, no caso. O que saiu queimado, ele volta para o campo, e o que tinha entrado, ele volta para o banco. Espera o cara fazer o procedimento de queimada, tocar no aro, voltar, e aí sim substitui. Mas não precisa dar cartão direto. Mas se fosse cartão, seria um cartão azul por substituição ilegal. Não existe desmonte legal, tá? Não existe. Assim, você não tem nada de legal desmontar no meio do campo. Você só tem que ir lá e tocar no aro para depois interagir com o jogo, certo? Questão 7. Como o assistente deve relatar uma possível falta ao árbitro principal, o assistente deve relatar de forma resumida apenas os principais fatos, para que o principal, né, tome a sua decisão. Então, de novo, não precisa dar todos os detalhes. Relate o que foi importante, o que foi necessário, e tá tudo certo. Beleza? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Eu tô fazendo meio rápido essa parte, só para, tipo, é, caso tenha dúvidas, a gente também tenha tempo de responder, mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem que eu explique de novo alguma coisa, tô aqui. Enfim, aí, questão 8, essa também é tranquila. Quais equipamentos são essenciais para um assistente? Eu diria que o assistente é o que menos precisa de equipamento, assim como o juiz de gol. Só precisa de roupas adequadas e calçados adequados. Acho que não precisa de mais que isso. Não precisa de apito, não precisa de cronômetro, não precisa de súmula, de caneta, de nada. Moeda, nada. Você precisa de roupa. Então não esteja pelado. E calçado, não esteja descalço nem de chinelo, por favor. 9. Durante o pré-jogo, um árbitro assistente identifica um batedor, né, o batedor laranja, com um brinco, sem nenhum tipo de proteção ou cobertura, e deve ser feito. O assistente deve pedir ao jogador que cubra o brinco e depois checar se o mesmo realizou a proteção solicitada. Então, você não deixa o jogo iniciar, né, sem checar que está tudo certo, ou, sabe, enfim, confirmar que aquilo tá ok, porque aí, enfim, você vai estar colocando as pessoas em risco, permitindo que a pessoa jogue daquele jeito. Claro, a pessoa vai sofrer uma penalidade, etc., também, sim, mas o nosso foco, de novo, é manter as pessoas seguras, então certifique-se de que a pessoa cobriu aquilo, e aí você pode até avisar para o principal, tipo, ó, tal pessoa estava assim, eu vou checar que, tipo, se tiver ok, eu te aviso, tá? Sabe? Você pode avisar para outros assistentes também, para eles ficarem de olho, sabe? A tal pessoa falou que ia cobrir, aí depois, às vezes, a pessoa chega para aquele outro assistente falando, ó, eu cobri, tipo, aí depois aquele assistente vem e te avisa. Então, de novo, trabalho em equipe ajuda muitas coisas, né? Enfim, facilita. Então, trabalhemos em equipe para conseguirmos ter melhores resultados. E um cérebro pensante. Sim, exatamente. É isso aí, aqui, ó. E aí, a última questão. Um jogador é queimado e continua a jogar mesmo depois de diversas chamadas de queimado feitas por um assistente, que percebe que o jogador está escutando as suas chamadas. Então, tipo, essa pessoa está escutando, ela está escutando que ela está queimada, ela está ciente daquilo e ela continua a jogar. Então, nesse caso, cartão amarelo, ignorar a diretiva de um árbitro, certo? Também seria cartão amarelo por ela estar jogando, continuar jogando queimado, né? Os dois. Mas eu acho que aqui, pela situação dela estar ignorando, você pode dar também, enfim, o amarelo por ignorar a diretiva de um árbitro. Lembrando, se acontece duas faltas é, no mesmo lance, você sempre aplica só o cartão mais alto. Então, como são dois amarelos, né? Tanto por jogar queimado, tanto por ignorar a diretiva de um árbitro, você dá só um amarelo. Se não dá dois, a pessoa não é expulsa, tá? Quem vai dar é o principal, mas enfim. Mas aqui, enfim, a pessoa está ignorando. Você percebe, tipo assim, é bem visível quando você vê que a pessoa, tipo, ela escolheu te ignorar. Tipo assim, aí é difícil, ela merece tomar um cartão. Dito isso, a gente fechou a nossa revisão. Agora são, deixa eu ver que horas são. São 10h54, então eu precisaria de uns 5 minutinhos para ir no banheiro e beber água, mas eu tô aqui para poder também tirar algumas dúvidas, eu só não posso ficar muito. E aí, antes de eu responder as perguntas, eu queria que a gente tirasse uma foto, tá, galera? Então, vocês topam tirar aquela fotinha? Para ficar salvo também?
Deixa eu abrir aqui. E aí eu já respondo as dúvidas do Giovanni. Deixa eu ver. Onde que eu entro? Eu vou parar de compartilhar, no caso. Ah, peraí. Não vou parar, não. Na última reunião eu tinha descoberto onde que era, e aí agora eu descobri que eu não sei onde que é. Mas até aí tudo bem. Hum, Me sentindo uma idosa pra tirar uma foto. Mano, pior que eu não tô achando. Beleza. Vou parar de compartilhar. Parei. Aí, pronto. Top. Top. Abra uma câmera aí, galera, pra gente tirar uma fotinha. E aí esse material vai ser disponibilizado para vocês estudarem lá, tipo, tem tudo resumidinho, bonitinho. Podem reparar que, vez ou outra eu leio alguma parte do slide, mas eu, pelo menos, quando eu tinha aulas, né, eu odiava o professor que lia slide. Eu imagino que talvez vocês não gostassem muito do professor que lia só o slide. Então eu tento não ler, mas explicar. Então, bora lá. A galera já ligou aí. Eu vou fazer, faça aquele joia, dê um salve, dá um sorriso. Se não gostar também, fica com a cara triste. That's the life we live. Mas vamos lá, vou tirar uma fotinha agora. Então, vamos lá. Fotinha tirada. Certo. Vou mandar depois lá no grupo. Na semana passada eu esqueci de mandar. Enfim, eu vou rapidinho responder aqui. Daqui a pouco já deve estar chegando a galera do Peru, mas a gente tem uns 10 minutinhos, então tá tudo certo. Então vamos lá, quem quiser ficar para poder tirar a dúvida também, está aberto aí. Então, as perguntas do Vinícius, eu achei que era do Giuseppe, no caso. Existe chamada de força excessiva para balaçada no corpo de um jogador ou apenas na cabeça? Existe chamada de força excessiva. Tipo, força excessiva ela vale meio que para tudo. Tipo, o que está no manual é que, tipo, fazer algo com força excessiva é o quê? Quando você utiliza mais força do que você precisaria para realizar uma ação. Essa é a ideia. Então, sim, existiria, tipo, uma chamada por força excessiva, por uma queimada, tipo, com força demasiado desnecessária. Só que eu acho que, tipo, em geral, isso é mais difícil de acontecer porque, tipo assim, uma queimada muito forte de perto, que não for na cabeça, ela acaba não sendo, tipo, muitas vezes tão perigosa. Tipo assim, depende. Se você joga na boca do estômago da pessoa, por exemplo, ou nas partes íntimas, eu acho que talvez caberia. Mas, tipo assim, uma queimada muito forte de perto na perna, tipo assim, eu acho difícil de um árbitro marcar, sabe? Vai depender de contexto, de ver, tipo, como a pessoa jogou aquilo, se aquilo, tipo assim, pô, jogou pra machucar, tá ligado? Aquela bola, de um jeito que fosse pra machucar, aí sim, eu realmente acho, né? Que a gente cai na força excessiva, que é justamente, né, tipo, usar mais força do que o necessário para realizar uma ação. Mas sim, existe. Para qualquer coisa em geral, tipo, qualquer ação dentro do quadro. Se você usou mais força do que você precisaria, isso é força excessiva. E aí, um artilheiro está atacando com a voleibol, ele vai passar por um artilheiro adversário e faz o seguinte: joga a bola no chão e dribla o artilheiro adversário como um jogador de futebol, chutando a bola, mas com a bola no chão. A dúvida é a seguinte: a posse da bola está com o jogador que está atacando ou não? O artilheiro defensivo poder iniciar o contato? A posse, em teoria, está com ele, mas ele não pode. Tipo assim, ela tá em teoria. Tipo, não, na verdade, é. Tipo, não, para fins de regra, ele não está em posse de uma bola no sentido de, tipo, ter posse e poder sofrer contato. Então, não, tipo, isso é uma malandragem, eu vou falar a verdade. É uma malandragem, tipo, para evitar contato. Tipo, realmente funcionaria. Você não está em posse de uma bola, você não pode sofrer contato, por essa situação. Então, é, tipo, você pode soltá-la no chão, driblar alguém e não sofrer o contato.
Tô lendo isso aqui. Então, nesse sentido, enquanto a bola tá no ar, se ele tá jogando pra cima, tipo, a posse está tipo, está com o Kelp, sabe? Mas o que acontece, como o Manuel fala, por exemplo, que nem isso daí é uma situação, né? Tipo, alguém poderia ficar jogando a bola pra cima para tipo, para, por exemplo, quando alguém fosse tentar dar o tackle, ele sofreu, cavar uma falta de receptor em defesa. E aí nessa situação não acontece. Esse em defesa só acontece quando você está recebendo a bola de outra pessoa, tá ligado? Então, você, tipo, você não pode iniciar um contato com aquele jogador com a bola no ar. Isso é um fato. Tipo assim, você não pode iniciar contato. Mas, se a pessoa, tipo, a pessoa tá recebendo a bola no ar e você vai lá e dá o tackle, tipo assim, na hora que a pessoa acabou de receber a bola no ar, isso não é receptor em defesa, certo? Então, você poderia aplicar um contato na hora que a bola voltasse, tipo assim, na hora que a bola tocasse na mão da pessoa, você poderia já macetar ela, literalmente. Tipo, e derrubar ela no chão. Porque não é receptor em defesa. Então, isso cancela o receptor em defesa. Não existe, porque ela não é receptora, tipo assim, ela só jogou pro alto. Não é receptor em defesa. Ela, tipo, ela tá ciente, ela tá jogando a bola pro alto pra ficar evitando a regra do tackle em receptor em defesa. No caso, a pergunta, não sei se você entendeu, Vinícius, respondendo a pergunta, tá? Acho que talvez eu tenha respondido, se não tiver respondido, me diga. Uma pessoa muito grande jogar de perto em uma pessoa muito pequena, poderia ser. Tipo assim, dependendo da situação, tipo assim, pô, se a pessoa deu uma estouradona no, sei lá, no peito da pessoa, tá ligado? Tipo assim, no estômago, de uma forma muito forte, assim, de um jeito que, tipo, sei lá, às vezes acertou parte íntima também. Eu acho que aí, tipo, seria válido, assim, situações como essa, assim, porque realmente, tipo, é muita força e aquilo tá causando, tipo, enfim, tá sendo jogado para machucar alguma pessoa, né? Mas eu acho bem difícil. Tipo, por isso que são partes sensíveis, né? Tipo, barriga, partes íntimas, cabeça, né? Porque tirando isso, tipo assim, a queimada forte, ela vai, tipo assim, ela vai tirar um vermelhão ali na perna, na coxa, no braço, sei lá. Mas é muito difícil, tipo assim, ter uma força excessiva por uma queimada. A não ser que, tipo, pô, a pessoa chegou nas costas, nossa, a pessoa tava de costas e tomou um croque nas costas, uma bola nas costas muito forte. Ah, então, ó, no caso, o Giuseppe, aí nesse sentido, tipo, se jogou na cabeça e a pessoa tava com a bola na mão, tipo, isso é falta. Tipo, se foi força excessiva e a pessoa estava com a bola na mão, é as particularidades da regra lá do negócio, tipo, da queimada na cabeça. Mas, por isso que, tipo, o que acontece é, se um batedor está frente a frente com o outro, ele tem uma bola na mão. Na verdade, independente de ter bola na mão, tipo assim, batedor frente a frente. Imagina uma situação frente a frente. Nessa situação, só existe não falta e vermelho entre batedores. Independente de ter bola ou não. O ter bola ou não influencia nessa situação, de acordo com a regra, no duro da regra. Então, se a bola foi jogada com força mediana ou fraquinha, nada. Batedor frente a frente, sabe? Independente de ter bola ou não. Se for jogada com muita força, independente de ter bola ou não, de novo, é vermelho. Então não tem essa, podia se defender. Tipo, força excessiva na cabeça, vermelho. Mesmo tendo bola, não tendo bola também é vermelho. Força excessiva. Por isso que, tipo, não existe amarelo batedor frente a frente. Não existe na atual regra. Certo? Tranquilo, pessoal? Eu acho que não dá mais tempo de eu responder nada, tá? Porque falta 5 minutos para começar. Na verdade, já passamos 4 minutos aí. Eu precisava muito do banheiro. É, e é basicamente isso. Então, eu tenho que ir. Eu agradeço muito a presença de todo mundo que estava aqui, que colou. Quem tiver dúvida pode mandar no zap aí depois lá. Eu vou tentar responder. Mandem os vídeos para mim. Caçem vídeos. Manda para nós. E é isso. Agradeço a todo mundo que veio. Quem gostou, feliz. Quem não gostou, deixa o feedback depois aí. Me diga como eu posso melhorar. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui. Deixa eu ver.